Sejam bem-vindos a mais um podcast, Além da Nutrição. Hoje a gente está com dois convidados aqui, mais do que especial, dois empreendedores com uma história magnífica. A gente vai conhecer daqui a pouquinho. Isso, e nós estamos com o oferecimento, né, desse podcast, desse episódio, da AK Moda Fitness, que é uma loja que tem roupas para mulheres que querem treinar com mais conforto. E é uma roupa bem bonitinha. Vocês podem entrar lá no Instagram dela para vocês verem, tá bom? Então a gente vai começar agora. Eu quero saber um pouquinho. Gostaria que vocês se apresentassem, então. Pode começar com você, Denis. Se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Valeu, muito obrigado pelo convite. Bom, é um prazer estar aqui hoje compartilhando um pouco da nossa história. Meu nome é Denis, tenho 36 anos, sou pai do Denis Júnior e da Andressinha. Iniciei minha jornada empreendedora com 18 anos, sem praticamente nenhum conhecimento, e fui batalhando ali no decorrer da vida. E sócio do meu irmão Elvis, que vai se apresentar agora. Isso, se apresente, Elvis. Primeiramente, obrigado pelo convite, muito feliz em estar aqui com vocês. Meu nome é Elvis Bueno, tenho 34 anos, sou empreendedor junto com o Denis, sócio desde os meus 17 anos, comecei minha jornada ali bem novinho. Também sou pai, casado, pai do Marcelinho, um príncipe, maravilhoso. Adoro esporte, Sim. faço lá meu jiu-jitsu, musculação, e é isso. Acho que vai ser um papo bem descontraído e interessante aqui com vocês hoje. Para quem está nos assistindo agora, né, vendo quem é a Peppers, quem é o Weber, apresenta aí para nós, antes da gente começar essa história de empreendedorismo aí de vocês. A Pepper Drinks é uma empresa de prestação de serviço de bar, foi a nossa primeira empresa. E ela faz o trabalho de servir drinks no casamento, na festa de empresa, nas festas corporativas. Então ela iniciou em 2008, e aí desde então o core business lá é a preparação de drinks. Em 2014, como ele estava falando, iniciou a Web Bar, que lá em 2014 ela se chamava Pepper Shop. Em 2020 ela passou por uma revolução e passou a se chamar Web Bar, que a Web Bar basicamente é um e-commerce de venda de bebidas alcoólicas, bebidas para drinks como xaropes e complementos como tônica, água azeificada, ginger beer, etc. E utensílios para bar, que basicamente é aquela coqueteleira, o macerador, o dosador. O que for para acessório. São mais de 2.500 itens voltados para coquetelaria. Que lindo, muito bom. E é uma loja 100% virtual. Sim, e eu perguntei para vocês um pouquinho, né? Apesar de conhecer vocês, conhecer um pouquinho da história, eu pedi para vocês resumirem um pouquinho para mim da história. E aí, o mais bonitinho que eu achei que o Elvis falou assim: apesar da gente ser irmãos, né, e sócios, nós fomos muito juntinhos, muito colados. Então a gente foi sempre muito amigo, né? Então eu gostaria que vocês começassem a contar a história de vocês antes de serem empreendedores, né? Então eu gostaria que vocês começassem a contar do comecinho da história de vocês, como tudo aconteceu, como que era, né? Eu vi que você falou bastante da sua mãe, então eu gostaria de saber um pouquinho mais da sua história e da história do Denis. Vamos lá. Boa, legal. Eu e o Denis, nós somos filhos do mesmo pai, mesma mãe. Falo isso porque nós temos mais 3 irmãos. Sim. Então nós temos a Carol, que é filha da nossa mãe com o nosso padrasto. Nós temos a Duda e o Carlinhos, que são filhos do meu pai com a nossa madrasta. E eu e o Denis somos os primeiros, né? O Denis é o primogênito, assim que fala. Isso. Primogênito Vocês têm um da ano de família. diferença ou menos? A gente tem 1 ano e 8 meses. Caramba. Então acho que esse fato também da gente ter uma diferença pequena fez com que nós sempre fomos amigos dos mesmos amigos, porque a idade estava bem próxima. A gente trabalhou nas mesmas empresas antes de ser empreendedor. A gente estudou nas mesmas escolas, desde o prezinho até o terceiro colegial. Quando a gente começou estudando numa escola estadual onde a gente nasceu, que foi no nosso bairro ali no Batistini. Depois a gente mudou para uma escola num bairro próximo de Demarque, então quando o Denis mudou, também mudei. Então acho que esse fato fez que a gente sempre ficasse bem próximo, né? Não é muito exemplo que tem que irmão que... tem irmão que briga. Tem as brigas também, né? Não foi só flores. Lógico que quando a gente era mais jovem, né? A gente saia nas porradas lá, uma vez Denis quase me quebrou todinho. Algumas vezes eu tentei quebrar ele, não deu tão certo. Mas hoje em dia no jiu-jitsu... Não tinha jiu-jitsu ainda. Ele sofre? Tá sofrendo, tá começando a sofrer. Mas não, acho que os conflitos fazem parte, né? Principalmente depois que a gente virou empreendedor, as diferenças de opiniões, mas isso acho que faz parte dentro da evolução também, da evolução, né? Eu ouvi ele me ouvi, mas nesse ponto a gente também sempre conseguiu se entender
muito bem, assim, dentro do negócio. Mas isso é da hora, né? Quando você tem, assim, os dois irmãos são bem chegados. Né? Eu e meu irmão, a gente é 11 meses de diferença um do outro. Então, o pai não deixou nem passar a quarentena. E a gente também, sempre estudou na mesma escola, os mesmos amigos. Aí eu acho que ele ficava meio bravo, que a galera falava assim, esse aqui é o irmão do Joseph. Então ele é conhecido como irmão do Joseph. Depois, lógico, foi crescendo e aí ganhando os próprios amigos. Mas eu acho que a gente fez ali até o Senai junto, né? Depois acabou também fazendo a faculdade também, a gente fez faculdade em Santos, fazia junto. Mas também é a mesma coisa, cara, união, só mais... Cada um foi ganhando sua família, né? Ele casou, eu casei, aí lógico que separou um pouquinho, mas continua a mesma união. Fala você um pouquinho agora, Dê. Fala aí. Essa relação acho que é importante. Sim. E no trabalho isso pode contribuir ou atrapalhar. Vai depender um pouco da maturidade dos dois e do perfil. Porque, falando agora como negócio e como empresa, é bom que você tenha um sócio que o seu perfil seja diferente do dele. E eu e o Elvis temos um perfil muito complementar, que nós somos, apesar de sermos parecidos aí em vários aspectos, Sim. somos muito diferentes no modo de pensar o negócio. Então, muitas vezes eu tô indo no caminho errado e ele consegue pensar de um jeito diferente e vice-versa também acontece. Então, acho que esse é o que faz os nossos negócios fluírem de maneira eficiente. E na verdade um complementa o outro, às vezes, né? Um tem uma característica ali que o outro não tem, e aí vão se ajustando. Eu percebo isso de vocês. Exatamente, esse é o ponto. E o start inicial da nossa jornada empreendedora, eu posso dizer que começou com o Elvis arrumando um emprego para mim. Ele foi pedir um trabalho para uma amiga da escola, que ela disse que o pai dela era gerente de um restaurante, de um buffet. Ela falou, já que seu pai é o gerente lá, será que ele arruma um emprego para mim, não? Aí ela falou, bom, posso perguntar. Aí ela chegou pro pai dela, o João, falou, João, será que dá pra você arrumar um emprego para um amigo meu da escola? Aí ele perguntou quantos anos ele tem e tal, falou a idade, falou, não dá não, muito novo. Aí a menina chegou na escola, a Pamela, Elvis, não vai dar porque você é muito novo. Aí o Elvis imediatamente respondeu, e pro meu irmão, não dá? Só que ele nem me perguntou se eu queria emprego nem nada. Vai arrumar um emprego e pronto. Nem perguntou nada. Bom, ela falou, vou perguntar. E perguntou, Sim. o pai dela perguntou quantos anos eu tinha. Falou, bom, manda ele vir aí amanhã. Aí no dia seguinte, meu Elvis falou pra mim, tem um emprego pra você ir amanhã lá pra Olha ver e tal. Eu isso. falei, Você bom, arrumou- beleza. Você achou que ele tava sem fazer nada, né? E aí, chegando lá, ele falou assim, bom, mas você consegue mudar o horário da escola? Porque eu estudava de manhã na época. Eu falei, bom, posso mudar pra noite e tal. Ele, você tem uma camisa branca e uma calça preta? Eu falei, tenho. Ele, então vai em casa se trocar e pode vir trabalhar. Eu falei, cara, Como assim? que cara Aleatório, né? louco, né? Foi assim, foram 3 minutos, acho que a entrevista. Perguntou meu nome, onde eu morava e... Enfim. E aí eu comecei a trabalhar nesse buffet, acho que eu tinha uns 14, 15 anos 15 anos mais você ou menos. tinha. Eu não pude porque eu tinha Ah, 14 que você tinha na época, né? 14. Falou, você é muito novo, tem 14. Eu falei, meu irmão tem 15. Acho que dá, hein? Aí ela Tá, voltou. deixa ele na frente, daqui a pouco eu vou. 15 anos. Bom, e aí comecei a trabalhar nesse buffet fazendo a linha de frente, que é a montagem das mesas, as cadeiras lá e tal, montando pros garçons trabalharem à noite. E aí, cara, não passou acho que 6 meses que eu tava lá, pingou uma festa gigantesca, os caras falaram, ferrou, a gente não vai dar conta. Aí eu falei, bom, acho que meu irmão tá em casa, se quiser podemos chamar Tava na ele. oficina, né? Tava na oficina. Verdade, tava trabalhando com o nosso primo de funileiro. Bom, liguei pra ele e falei, o que você tá fazendo? Ele, tô na oficina aqui trabalhando. Eu falei, então se troca aí rapidão que eu tô indo te buscar aí com o pessoal aqui do buffet, buffet. pra você montar umas mesas aqui. Ele, beleza, vou só tomar um banho. Foi correndo, tomou um banho. Largou outro emprego. Largou Lá era meu primo, né? O Juquinha e tal. Juquinha, parceiro. E aí ele largou esse emprego e foi trabalhar no buffet comigo. E aí a gente trabalhou ali por alguns anos, né? E no decorrer desse período a gente viu várias coisas legais, porque era um buffet de altíssimo padrão. Então a gente foi tendo contato com coisas que eram muito diferentes da nossa realidade. E uma delas, o Elvis mudou o destino, ele foi trabalhar num restaurante, no Zelão, aqui em São Bernardo. E aí nesse período começou a aparecer uns bares lá, meio novidade, umas festas de 15 anos. E eu falei, cara, esse trabalho de bar parece que é muito maneiro, parece que é muito mais legal do que trabalhar de garçom, que eu já trabalhava à noite nessa época. E aí um dado momento eu cheguei pro Elvis e falei, cara, eu acho que um garçom ganha uns 50 reais e um barman ganha 90. Vamos abrir uma empresa de bar pra gente ganhar uns 90? Sei lá, isso no 2008 lá e tal. E aí o Elvis ficou meio receoso no primeiro momento, falou, cara, na empresa? Quem na nossa família tem empresa, você tá louco? Tá louco, Falei, tem não, cara, acho ninguém. que vai dar certo essa parada, tal, vamos. Enfim, insisti um pouco. E por que eu insisti bastante também? Eu não tinha nenhum real guardado e ele tinha R$2.000 guardado. Ah, entendi. Eu falei, Ele era o cara, investidor. É o meu sócio O investidor. investidor, preciso desse cara entendi. muito. Malandrinho. Estratégia. Muito.
Eu tava com medo de perder os 2 contos. Lógico. Porra, pra Ele guardar não R$2.000 naquela época? Pois é, Meu. ele não tinha nada a perder, você tinha, né? É. Bom, e aí o Elvis aceitou e a gente falou assim, bom, agora a gente tem uma empresa, né? Vamos montar um bar. Eu desenhei lá no AutoCAD um bar. A gente foi numa serralheria pra montar o primeiro balcão de bar. E aí o bar ficava R$2.000. Eu falei, puta, beleza. É os É o 2 mil dinheiro que ele tem. Acabou o todo o capital. dinheiro, a gente fez um balcão. Falou, bom, agora só precisamos de um cliente, né? Porque, meu, se tiver um cliente, mas a gente não sabia fazer drink, não sabia nada, mas força de vontade não Sim. faltava. Isso aí você Força. tava com 19 e o Elvis com 18. 17, Denis tava- 18 e o Elvis 17. É. Vai cedo pra caramba, hein, velho. Meu E aí, Uma uma aventura. Não, aventura maluca. É. Uma prima nossa ia casar e a gente foi lá e perguntou pra ela: você vai ter bar no seu casamento? Ela, como assim bar? Eu falei, bar de drinks e tal. Mostrei umas fotos. Ela, não, é meio caro, acho que não vai dar. Eu falei, meu, a gente abriu uma empresa agora desse negócio aí. Agora, ó, faz Aí ela, poucas nossa, horas. mas meu, vou casar, tô apertado. Ó, Ela tinha meu, comprado- lembra, ela tinha um dinheiro guardado pros uísques, né? verdade. Ela falou, meu, Nossa, você foi. Ela tinha uma grana guardada por isso e falou assim: meu, ao invés de você investir nos uísques, que só vai atender uma galera, por que você não pega um bar que atende todo mundo? É, olha lá aí. É, se você pagar Tá só as vendo? bebidas, a gente faz pra você, já que você é prima, né? Chegada e tal. Ela foi lá e confiou, miserável. Confiou em vocês. E Olha, deu a primeira grana. cliente. E a gente comprou as bebidas com esse dinheiro. Sim. E foi a nossa primeira cliente, foi uma prima nossa. E fizemos a Caramba. primeira festa, que foi um sucesso. E o legal de vocês, porque assim, quando a gente é mais jovem, toda essa inocência de não entender também, né? Acho que faz parte de tudo isso. Porque se você é mais maduro, você começa a estruturar. Ah, não, precisa disso, precisa daquilo. Não, vocês foram com a ingenuidade da idade, né? Sem E- barreiras. é, eu acho Senta, que... faz aquele plano de negócio e fala, com esses 2.000 não vai dar. É. Se tem lado uns 25, eu já ia pensar assim. É cara e coragem, né? Cara eu e acho coragem. que faz muito parte disso. Então, a gente não tinha muita pretensão ali. A Sim. nossa maior pretensão era não ser garçom pra ser barman. Não era ser empresário, não era ter um negócio próspero, Sim. não era, enriquecer com isso. Era só trabalhar como bar, porque bar a gente via, pô, vai os caras mais bonitão, é mais da hora tal. E a gente fala, pô, a gente acho que consegue fazer isso, né? E outro ponto era o cachê, porque no cachê do bartender ganhava mais. E essa prima nossa topou. A gente foi lá e, A primeira fez cliente. com Todo todo o amor que a gente podia fazer, profissionalismo com todo também. cuidado e tal. A gente foi lá, montou antes. Um primo nosso que mora na Austrália, ele era muito junto assim com a gente também, muito parceiro. Ele trabalhou junto também no evento, que é o Andrei. E aí tinha nessa época bar não era tão comum assim em casamento, era comum, tava começando em aniversário de 15 anos, tal, mas em casamento praticamente não tinha. E tinha um buffet atuando no casamento da minha prima, que era a Dona Maria do Bolo, né? E ela adorou o serviço. Nossa, ficou encantada, Ah, tal, Dona Maria do gostou. Bolo, tem na Manhã Fabrina. Agora tem Isso, vários agora lugares, não ela tem? mesmo. Tem, não Sim. tem em outros lugares agora? Ela Tem fazia atividade. buffet naquela época pra festas, pra Aham. casamento e tal. E ela foi encantada, gostou e falou, pegou os cartões, né, a gente tinha uns cartõezinhos e tal, eu vou indicar pra vocês pra algumas clientes. E ela indicou pra uma cliente que fechou, essa cliente deu certo, a gente executou, indicou pra uma outra que fechou. E o nosso serviço ele tem a vantagem que quando você executa ele, é meio que o portfólio, seu cartão de visita Sim, ali. lógico. Você tá mostrando seu serviço pessoas pra estão ali 100, te vendo. 200, 150 convidados. Sim. Então é a oportunidade de você cativar novos clientes. E por muitos anos a gente atuou indo, dando o máximo, pensando em cativar novos, né? Sim. E dali a gente conseguiu conquistar novos clientes e o negócio foi acontecendo e tal, né? Mas aí começou a vir as dificuldades também, né? Mas aí teve essa primeira festa, aí você fala, pô, deu certo. Agora a gente precisa fazer um curso pra fazer os coquetéis ou não? Foi ali assistindo o vídeo? Como que foi esse envolvimento profissional nesse período? Então, eu acho que a gente fez a primeira ali sem saber muito. Eu lembro que eu fui num aniversário de 15 anos de uma amiga. Eu peguei um cardápio, porque não dá nem pra tirar foto com o celular, porque nem tinha nessa Nem época. tinha Eu celular. levei um cardápio embora, porque eu falei, meu, desse cardápio a gente vai conseguir fazer algumas coisas. Sim. A gente assistiu alguns vídeos no YouTube também, mas não tinha feito curso nem nada. Sim. Eu trabalhei no Zelão, eu acho que por talvez um ano e Ah, meio. e outra coisa, vocês permaneciam nos empregos de Nos vocês, empregos, mesmo sim. com... O Entendi. Denis se manteve lá fez o Senai, né? Laboratório de engenharia que eu trabalhava, eu trabalhei no Zelão. E um cliente que eu atendia no Zelão ia abrir um bar. E ele falou, nossa, meu, já contou da história, tal, já tinha empresa, né? Eu queria te chamar pra trabalhar de chefe de bar no meu bar.
Eu, nossa, meu, Nossa, show, hoje é sim, chefe de bar. todo feliz. Peguei e fui trabalhar com esse bar que chamava Soul Bikers na época. E de lá eu tive mais contato com a coquetelaria. Aí eu fui convidado para fazer curso lá na época na Bacardi, na Jack Daniels. E aí que eu comecei a me aprofundar um pouco mais na coquetelaria, porque eu trabalhava com isso de fato. O Denis ia meio que acompanhando ali o que eu ia falando e tal, e a gente ia estudando da forma que dava. Mas a gente foi estudar a fundo mesmo coquetelaria, e eu acho que depois de, sei lá, uns 2 anos, talvez, né? Não. Uns Até 2 pra 3 então anos. a gente... Porque em 2008, assim, a gente fez o primeiro evento e a gente fez alguns outros. Em 2009, o negócio começou a se estruturar e a gente começou a se questionar, né? Mas, meu, se você continuar trabalhando na empresa que você trabalha e eu continuar trabalhando na empresa que eu trabalho, quando que esse negócio vai prosperar? Porque, meu, a gente tinha um telefone fixo na época, porque as empresas tinham precisado ter telefone fixo, que era um telefone que chamava... Livre. Livre. Esse telefone livre era um fixo móvel. Então eu andava com ele, porque eu tinha um pouco mais de liberdade, porque eu trabalhava em bar e tal, de atender. Sim. Então eu levava ele pra academia, alguém ligava, Pepper Drinks, boa tarde, ia pra onde não tava barulho. Porque pra dar a entender que a gente tava Porque no vocês escritório. estavam em lugar, Só no que não tinha um escritório. O Sim. escritório era a sala do nosso quarto. Sim. E quando a gente atendeu um cliente, a gente fez uma parceria com o dono do bar que eu trabalhava e levava o cliente lá, nesse bar. E a gente vivia disso. Camarada, Até que chegou hein? um dia que o Denis conseguiu marcar uma degustação com um cliente legal, tal, o cliente lá do Baby Beef e tal. Aí beleza, aí marcou no Soul Bikers. Eu cheguei 1 hora antes e o bar tava fechado. Meu Deus, e aí? Meu, aí entrei em desespero, porque eu falei, ô Denis, meu, o bar tá fechado. Eu liguei pro Maurício, que é o dono do bar, e ele não E ele não atende. atende. O bar tava passando por uma dificuldade e tal, e cheguei lá, não dá pra atender. O Denis falou, ó, vou ligar pro cliente e vou falar que mudou pro Franz Café a degustação. Aí eu falei, tá bom, vou lá, né? Com uma pasta, com umas fotos e tal, né? O cliente chegou na mesa, eu pedi um suco de laranja, ele falou, meu, e a degustação? Eu falei, não, é porque a degustação aqui inicialmente é... Meu, já fiquei Nossa. vermelho, né? Nossa, numa situação e tal, a gente vai primeiro bater um papo aqui e tal. E o cara, não, mas eu vim pra degustar e tal. Aí a gente começou a conversar um pouco, o cara fechou. Caramba! O cara fechou a Você foi festa. super persuasivo. É, só que aí depois disso a gente falou, meu, não dá, velho, pra continuar É. assim. Ou a gente vai ter que ser profissional, ou... É aquele momento que você senta e fala, pô, precisamos agora estruturar, não tem mais o que fugir. É isso, a gente precisava resolver. E aí... Bom, aí Quer vem os seguir? percalços, né? Vem Vamos os falar de percalços, problema também, né? vai. Porque falando assim, Não pô, é? tudo Parece tudo fácil, os lindo, cara, né? Os caras, meu, dá tudo certo. Beleza, num dado momento ali, o Elvis, pô, ele trabalhando, ele falou, meu, saí do emprego, agora eu vou tocar Pepper Drinks aqui, meu foco, a gente vai fazer esse negócio dar certo e tal. Saiu com a moto e um sonho. Saiu com a moto, Meu Deus. sofreu um acidente na Servidei, em São Bernardo, quebrou a tíbia, a fíbula, quebrou a perna, tipo Anderson Silva ali, essa Sim. quebrou mesmo, bagaçou. Aí me ligou, fui de carro tentar buscar ele, fui no hospital, tava uma complicação, falei, puta, agora já era a empresa, É, né? O cara ia sair de acabou. uma pra... ferrou tudo. Mas às vezes dizem, né, que há males que vem pro bem. Eu acho que a Pepper Drink só se desenvolveu e deu certo por conta do acidente que o Elvis teve. Por quê? Nesse período ele ficou 1 ano basicamente sem andar. E 1 ano sem andar, você consegue fazer muita coisa, porque você não tem nada pra fazer. Justamente. Você não sai, você não trabalha, você... Então, nesse 1 ano, ele ficou no computador. E aí, o que ele fez? Ele passou a atender os clientes de maneira profissional, fazer um trabalho administrativo, melhorar o contrato, melhorar o orçamento, melhorar todos os processos possíveis administrativos. Coisas que a gente não conseguia enquanto ele trabalhava numa empresa, eu trabalhava em outro, e quando sobrava tempo, a gente atendia os nossos clientes. Então, o que faltava? Foco e direcionamento dentro da nossa empresa. Mas uma empresa no estágio inicial, 2 jovens, sei lá, o Elvis devia estar com 18, 19 anos. Você acha que ele ia conseguir ficar 1 ano sem ter resultado, se dedicando a um negócio? Passasse 2, 3 meses, ele ia falar, essa merda aqui não dá certo, vamos parar e já era. E aí talvez a gente teria desistido. Então, por isso que eu falo que há males que vem pro bem. Deu Não tinha tudo opção. errado. Ele foi na obrigado a vida ficar pessoal parado. pra funcionar a vida profissional. Sim. Quando passou esse 1 ano que o Elvis não andou, ele já falou, cara, sai do emprego que você trabalha hoje, O porque escritório tava o pronto, escritório pronto, a gente faturando bastante. Foi a primeira vez que a gente começou a ver Sempre dinheiro foi de lá verdade. no mesmo lugar? né? Sempre E foi no aí, mesmo lugar. foi onde mudou tudo, né? Foi a virada de chave, assim, ó. Eu consigo falar, foi em 2010? Em março de 2010 eu caí de moto. E aí eu acho que em março de 2011 eu falei, meu, pode sair do emprego que... Agora Velho, consegue agora pagar já as dá- já dá- contas já dá e pra pagar. sobrar dinheiro no bolso. Aí o Denis ainda ficou meio assim, porque ele tinha um cargo legal, tinha, né, um salário bom e tal. Sim. Aí ele fez um acordo pra ficar indo, acho que 2 vezes por semana, 1 vez por semana na Tecmetro, né? Aham, isso.
E daí ele falou, não, vou sair. Aí, meu, juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente, meu, novão, o negócio começando Prosperando. a ir bem e tal. E aí com 2 caras com sede, aí em 2010 a gente fala que foi o divisor de águas ali. Eu lembro que tem data que fica marcada, né? Em agosto de 2010 a gente fez uma grande festa lá no Piazza, inclusive para um dos donos na época. Que aí você fala, caramba, velho, pô, olha essa festa que a gente tá fazendo. O negócio deu certo. Ali eu tive a certeza que o negócio ia prosperar, sabe? E dali, então, de fato, a gente veio crescendo, assim, a gente tem os números lá, mas a gente cresceu de ano a ano 200, 300% de ano a ano, assim. Sim, Festa muito bom. de sexta, sábado, domingo. Direto. Foram muitas festas. A Acho gente que já na fez quarta, muitas. né, começa, A gente né, já de fez vocês, mais de mais ou menos. 5.500 festas Meu Deus. nesse período Sim. todo. E essa época foi da ascensão, então assim, o volume de festas passou a ser muito grande. Esse período acho que foi meio que a virada de chave pra gente entender a diferença de um CPF para um CNPJ. A gente parou de ser barman pra virar empresário, pra começar a aprender o que é ser empresário, a vida empreendedora. E quando você não tem ninguém na sua família e ninguém próximo a você que é empresário e que tem resultado, é muito Justamente. difícil. Porque você começa do os zero, impulsos né? que você tem das pessoas que são próximas é um impulso mais de zelo. Então, pô, será que isso vai dar certo? Será que você vai manter nisso? Será que esse negócio de bar daqui 2 anos vai ter ainda? Sim. Pô, se você fizer uma faculdade, fizer isso, se você for por outro caminho, talvez você vai ter um negócio sólido. Ó, tem gente que tem emprego ali fixo naquela empresa, onde você, sei lá, se você passar mal, se você sofrer um acidente, você não vai trabalhar, ferrou, né? Então, os grandes ladrões de sonhos nossos, às vezes, estão na nossa casa, né? E por zelo, por cuidado, né? Porque ama mesmo, né? E tá fora daquele ambiente, é o que você disse, não tinha ninguém, né? Ninguém empreendedor lá próximo de vocês. E normalmente acontece isso. Era isso que eu ia perguntar, inclusive, né? Como que foi o ambiente em casa, como que as pessoas, né, viram isso de vocês empreenderem tão novo, se tinha alguém que colocava vocês pra frente, ou se todo mundo ficava meio com medo, retraído. Tinha alguém assim que vocês percebiam? Não, eu acho que tem os dois lados, assim, na minha opinião. Lógico que tem a galera que acho que se preocupa um pouco, né, em você, Sim. sei lá, Fica mais minha profissão e cuidadoso, tal. né? Mas eu tenho muito mais recordação de pessoas próximas a gente, principalmente da família, que acolheram muito, assim, né? O Denis deu exemplo. A primeira pessoa que contratou a gente foi uma prima nossa. Eu acho que a segunda ou terceira, ou uma das pessoas que mais contratou no passado foi uma tia nossa. Uma tia da família que era bem de vida, que Sim. fazia uns festões pra ela e pros nossos primos. Ela contratou várias vezes. O primeiro contrato quem fez foi uma tia minha que fazia administração na época, que era a A tia estrutura Adriana. do contrato. Sim. Exatamente. Quem fazia as revisões dos textos, site e tal, era uma outra tia nossa que era muito boa de português e tal. Olha isso. A tia Léo cedia o espaço dela pra gente guardar uma tia bar. minha, a gente não tinha estoque nem nada, então ela cedeu a garagem dela por mais de, acho que 2 anos, pra gente guardar os bares, porque não tinha onde colocar, né? E não cabia na nossa casa, a garagem era descoberta, não dava pra colocar, a gente guardava na garagem dela e tal, né? Então acho que teve muitos exemplos na família de pessoas que ajudaram a gente naquele sonho ali, e incentivo também, né? Nossa, olha, os meninos estão lá, estão batalhando, eles estão conseguindo e tal. Então acho que teve muito incentivo, assim, nesse ponto. E a nossa família é muito grande, né? Nossa avó, por parte de mãe, ela teve 12 filhos. 10 filhas e 2 filhos. Então pensa a quantidade de primo que a gente não tem. Imagino, sim. Então, hoje na empresa... Pra barman. Cada primo contratar uma vez. Exatamente. Tem muito trabalho. Imagina. Sei lá, eu acho que passaram da nossa família pela empresa, provavelmente mais de 20 ou 25 primos. Hoje tem vários primos que trabalham lá. Sim. Né? A chefe das frutas lá é uma tia minha, que ela coordena lá o corte de frutas e tal, porque dentro de um processo de bar é toneladas de frutas aí que a gente usa sim. pra evento. Então acho que teve esse lado meio negativo, né? De algumas pessoas e De tal. medo mesmo, De né? medo mesmo. Mas teve o lado muito Proteção. positivo, assim, da galera que ajudou de verdade, assim. Eu penso que esse lado é no lado assim De de, proteção, preocupação, né? de proteção, Sim. não no sentido da pessoa não acreditar em você. E aí gera uma desconfiança, né? Pô, Justamente. seus pais, seus familiares querem que você tenha sucesso na vida, né? E aí, pô, vão te alertando e te dando conselhos. E teve conselhos que foram bons pra gente mudar a direção em um dado momento, né? Então eles Sim. também contribuem. E eu acho que também existe um fator que ele é fundamental, que é o resultado. A partir do momento que você começa a ter resultado, então assim, também é mais fácil para as pessoas te apoiarem. Justamente. Eu falo, pô, os caras estão fazendo um trabalho sério,
fizeram uma festa, fizeram outra. Eu fui numa festa de convidado e eles entregaram aquilo que eles se proporam. Então, o nível de confiança das pessoas que estão próximas a você é muito maior. E aí é muito mais fácil pra pessoa falar, pô, dá pra postar umas fichinhas nesses caras, dá pra ajudar um pouquinho, porque os caras estão fazendo algo sério, né? Então tem isso, né? Acho que a gente foi sempre muito comprometido, até pelo perfil da nossa mãe, né? Naquela época, das brava. Então a gente sempre foi muito comprometido com o que fazia. Se vai fazer, tem que fazer bem feito, tem que fazer direito. Então isso acho que contribuiu também pra confiança que a galera tinha na gente, né? Sim, mas fala, amor. E aí, assim, em que momento dessa estrutura vocês falam assim, meu, agora ficou assim, profissional e a gente precisa buscar informação porque acredito que começou a aumentar o número de colaboradores, né? Com certeza. Em 2012, se eu não me engano, 2012 ou 2011, eu tinha uma namorada que eu não sei como, nem porquê. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não sabe o porquê, né? O negócio ainda era novo e tal, né? Mas ela falou, eu acho que você tinha que fazer uns cursos no Sebrae pra você profissionalizar mais a empresa e tal. Mas ela nem era empreendedora nem nada, então... Deve ter ouvido em algum lugar. Ela ouviu em algum lugar e nessa época a gente tinha uma... RPA. A gente tinha RPA, que era Registro de Prestação de Serviço Autônomo, um negócio assim. Porque pra gente fazer um evento corporativo, não tinha CNPJ, mas a gente fala, a gente tem um RPA aqui e tal, né? Como se fosse... Tinha um negócio. Mega profissional, né? Você preenche um cupom lá e toma, meu entendi. RPA tá aqui, ó. E a gente E entendeu era válido, que tinha valor legal. pra atender uma empresa você precisava ter um CNPJ e tal. E tava meio que, acho que no início daquele lance do MEI, né? Que era pra você ter um CNPJ, mas de uma forma um pouco mais barata, você não pagava tanto imposto até tal faturamento e tal. E aí um dos cursos era, tipo, abre o seu MEI. Aí eu falei pro Denis, a Lai me escreveu nesse curso aqui, eu vou ir lá pra ver. Aí vi, achei muito interessante, porque era a oportunidade de a gente ter um CNPJ, entendi que na nossa cabeça, né, um CNPJ, contador e tal. Naquela época, acho que até hoje, né, você não precisava ter um contador e tal. E a gente abriu o MEI. Disso, você entrou no MEI ali do Sebrae, tem um curso aqui de gestão de pessoas. Não, vamos fazer e tal. A gente fez um curso de gestão de pessoas. Aí fez um outro curso, até que a gente conheceu o Fábio, que é um grande gestor lá do Sebrae. Um consultor lá do Sebrae. E ali, eu acho que deve ter sido já 2013 ou 2014. Puta, a gente entendeu a importância da gestão na empresa. Ele deu um exemplo muito bom lá no dia, que eu lembro que ele falou assim, gente, sei lá, você pode estar faturando 100 mil reais sem gestão nenhuma. Mas se você tiver gestão, será que você pode faturar 100 ou 150 e tal? Porque muitas vezes a gente se acomoda, né? Pra quê que eu vou fazer isso? Já tá faturando dando certo. 100. Pô, mas e se tiver gestão e você faturar, 150, 200 ou 300 e tal? E aí a gente, acho que foi picado pelo mosquitinho ali da gestão, cara. A gente ficou muito fissurado, assim, em gestão. No ano de 2013, a gente preencheu um formulário do Sebrae. Na época, um formulário é um mega questionário, né? 60 perguntas que ele avaliava a sua empresa, chamava MEG. E ele avaliava todos os setores da sua empresa, né? O marketing, as finanças, a parte ambiental. E a gente tirou na nota de 0 a 10, a gente tirou 4.3. E ele virou pra gente e falou, 4.3 na escola, você passa de ano? Não. Não, velho. 4.3 é nota vermelha. Vocês não passam de ano. A gente ficou, parabéns, essa é sua nota de Essa é gestão. sua Essa é sua nota. Irmão, é um balde de água, assim, ó. É a nota da sua Gente, empresa. é uma merda. É ruim e bom, né? Porque vocês perceberam que vocês estavam perseverando já, mas imagina se vocês tivessem uma gestão. Vocês Exatamente. perceberam Aí isso. a gente falou, O exemplo dele foi exatamente esse. Tem Bom, muita já coisa tá tá bom. ganhando dinheiro e tirando 4.3, Justamente. se for 10, Você tá quantos ganhando vão dinheiro ganhar? assim, quanto você não pode ganhar. Em 2015, se eu não me engano, a gente tirou 99.9... 16. Hã? 16. 2016. A gente tirou 99.9 na mesma avaliação no MEG. A gente ganhou uma premiação da Prefeitura de São Bernardo como a melhor empresa de prestação de serviço dentro das empresas avaliadas. E aí a gente falou... Só que aí a curva do faturamento, né? Subiu. Nossa, porque a gente ficou... Deslanchou. empenhado, a gente falou, a gente não vai parar enquanto a gente não conseguir tirar 10 nessa prova. E a gente tirou lá 9.9, a gente ganhou um prêmio. Caramba. E aí a gente entendeu, no decorrer desse tempo, a importância da gestão dentro do negócio. O quanto que vocês tinham pra aprender. É que você buscando uma nota alta, você melhora tantas coisas dentro da empresa que você até para de perceber quantas melhorias você vai implementando. Você até esquece. Sim. Você fala, nossa, puta, tem que melhorar isso em finanças, tenho que saber esse dado, tenho que ter esse número, tenho que saber quanto eu gasto em marketing, tenho que saber os canais de marketing. Então você começa a buscar a nota
né? Você tá estudando pra prova, só que você tá aprendendo um monte de coisa e implementando. E aí isso, depois de um certo tempo, ele vira reflexo em dinheiro. E aí, pô, quando você vê dinheiro, você fala, caraca, velho. Nossa, Pô, era cara. só fazer, é só Muito estudar bom. pra prova que eu ganhava Sim. dinheiro. Pô, é muito bom, né? E esse método, acho que serve pra tudo na vida, né? Eu uso muito lá no consultório mesmo. Então, por exemplo, as pessoas querem emagrecer e elas querem emagrecer muito rápido. Então, assim, eu uso um monte de coisas ali, de medicamento, não sei o que, pra emagrecer. E, na verdade, quando você passa por um processo, que é o que vocês fizeram também com a empresa, então você tá tão preocupado ali com o processo, que o final, que é realmente emagrecer, olhar na balança, não sei o que, vira um número. Então, assim, não é tão importante, porque você passou por um processo. Basicamente, foi isso que aconteceu com vocês. Muito legal. E não tem nada melhor, né? De quando você olha assim e fala, meu, eu tinha muito pra amadurecer, porque você olha lá que tá bom, mas quando você olha quanto que você tem pra aprender ainda, aquele outro mundo que vocês tinham, muito bom. E nesse período, assim, ó, né, desse processo, vocês saíram da linha de frente, saíram do operacional e passaram a ser mais gestores? Ou não, continuou também ali no operacional, na noite, fazendo os drinks? Ou não, já passou pros colaboradores isso aí? Teve várias etapas. Então a gente começou a mudar um pouco mais para a parte tática e para a parte estratégica do negócio. Mas a gente não largava a parte operacional de jeito nenhum. Sim. Por que que isso talvez acontece? É mais ou menos assim, você fala, pô, é meu filho, eu não vou largar por nada, porque ninguém vai fazer igual eu. E pode ser que as pessoas não façam igual você realmente, pode ser que elas façam melhor. E a gente demorou para descobrir isso. Porque o nosso receio era, pô, será que eles vão cuidar dos bares com o mesmo cuidado que a gente tem? Será que eles vão montar do mesmo jeito que a gente monta? E aí depois de fazer o curso de gestão de pessoas, acho que umas 4 vezes o mesmo curso, falou, bom, acho que talvez eu consiga ensinar alguém a fazer alguma coisa. Sim. E aí, com o passar do tempo, isso foi acontecendo gradativamente. Mas foi um processo muito demorado e até doloroso pra gente, porque eu tinha muita dificuldade em delegar algumas tarefas que eu considerava fundamentais pro trabalho, né? Mas eu acho que isso é o normal de qualquer gestor, né? O cara, assim, gestor, do início da carreira de um gestor, né? De largar o osso nessa parte operacional, porque muitas vezes o cara pensa, puxa, mas se eu passar, será que ele vai fazer tão bem quanto eu faço? E é o que você falou, de repente ele vai fazer melhor. Sim. E aí, com a tua orientação, a tendência é o negócio deslanchar, né? Mas na verdade a parte operacional que vocês estão falando tá lá, né? Sim. Junto com o Fazendo os barman e drinks, tal. isso. Mas na verdade a parte operacional também é toda por trás, né? Que vocês fazem ainda. Eu acho que o que não dá pegava pra gente era mais esse back aí, esse operacional da gestão ali Da dos gestão, bares, de isso como mesmo. carregar o caminhão, de como descarregar, de como a estrutura de orçamento, de resposta e tal. A gente foi implementando, a gente veio até falando isso sobre o carro, né? A gente implementou, sei lá, centenas ou muito mais de processos na empresa para que os nossos colaboradores, eles consigam Andar sozinho. andar sozinho. Não tá o Sim. negócio largado, isso agora, qual que é o preço? Como que eu Sim. faço? Não, tem processo pra tudo. Por exemplo, você foi viajar, você ficou um tempão fora esses dias, né? Então Fiquei um você tempão fica fora. tranquilo que você sabe que tem alguém ali que O faz. Denão tá... Ou então. Não, dele tem a parte dele, a sua não. Não, brincadeira. A gente criou processo e mecanismo pra isso. A gente Sim. já viajou sozinho, juntos Aham, algumas é vezes e verdade, tal, né? vocês foram juntos. Mas, por exemplo, trabalhando como bar, a gente achava muito importante, e eu acho até importante, até hoje, se a gente pudesse ir, pelo fato do network. Porque o evento em si, pra quem trabalha com evento, é o momento que você vai conseguir encontrar as outras empresas. Então é o momento que eu vou conseguir encontrar o dono da banda, o fotógrafo, o dono do espaço, a assessora, muitas vezes o decorador, o doceiro. Então ali é um ambiente muito rico pra gente Porque no são network. todos parceiros, né, É. ali, né? Até 2020, no início da pandemia, a gente ia uma vez por semana em evento, né? A gente começou lá indo em todos, se tivesse quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente ia em todos. Depois de alguns anos, a gente tirou o domingo, até porque o Denis foi pai muito mais novo do que eu e ele precisava acompanhar ali o crescimento dos filhos, e domingo era o único dia. Aí depois a gente tirou a sexta, pra ter mais um dia e tal. E eu ir pra balada, ir pra show, festival e tal. Aproveitar a porque, vida um pouco, né? não tinha filho, então tava curtindo, viajando e tal. E aí em 2020 aconteceu a pandemia. Aí a gente ficou alguns meses sem fazer evento, depois voltou a fazer um gradual. E aí eu virei pai durante esse tempo e tal, e a gente decidiu que a gente não ia mais fazer o evento. Não que a gente não vá de vez em quando, o Denis Sim. acompanha alguns clientes
que ele atende cliente Mas- de, mais de 10 anos. Esse aqui eu é o atendo- baladeiro que eu sei, que ele vai mais pras baladas, não é? Hoje em dia, né? Porque É. os filhos dele estão maior, então o Ah, cara ele consegue tem sair mais mais, liberdade, né? né? Meu filho é Ele, pequeno. ele tá Aí eu fazendo posso o sair contrário. menos, é. Graças a Deus eles crescem, né? Aí dá liberdade. O bom é que a gente nunca foi de sair na mesma fase, né? Sim, Ele é pegou verdade, mais né? baladeira, Porque aí ele com trabalha um Elvis. pouco, você trabalha, né? Exatamente. Mas então a gente conseguiu tirar, né? Hoje a gente faz praticamente 5 anos que a gente não vai mais atuar como bartender, mas a gente tem um time muito bom, uma galera que tá com a gente há muitos anos. A gente tem bartender que tá há 14 anos na empresa com a gente. Entrou novos, né? Passa pelo todo o processo Vocês de aceitam treinamento e tal. pessoas de 15 anos lá? Eu tenho um É, cara a pra gente tem indicar, um cara hein? lá. Interno a meu. gente aceita. Tem um cara Interno lá meio tem avulso menor em casa. aprendiz lá. O mais novo tem 16, né? Que é o Gabriel. 16, Um cara meio Gabriel. avulso lá em casa, né, Sim. amor? Que dá pra É. gente... A gente tá querendo colocar ele Colocar pra ele trabalhar. pra trabalhar. Heitor, você. Mas é um processo, né? Você, acho que delegar. E a única forma do seu negócio prosperar é você delegar, cara. Sim. Porque lá atrás era eu, Denis e o Andrei fazendo evento. Se a gente tivesse essa mesma mentalidade, ia ter passado 17 anos, ia estar eu e o Denis fazendo um evento. Fazendo um evento por dia é muito difícil de você conseguir prosperar ali, né? É. Porque Sim. o bar, ele não te entrega uma margem muito grande. Então, você fazer um único evento, cara, você não vai conseguir nem ter colaborador, provavelmente, Justamente. né? Hoje a gente tem um time lá entre Pep e Web de 25 colaboradores. E é muito legal porque você participa da história das pessoas também, né? Você vê as pessoas conquistando. O Gabriel lá comprou um apartamento ontem do Olha, nosso que comercial. legal. Fez mau casamento. Você fala, pô, eu faço parte disso. Sim. É muito legal, né? Porque o cara tá Tá trabalhando junto com ali na sua vocês, empresa, prosperando. né? Recebe Sim. o salário dele e tal. Então, acho que é um processo. Tem que delegar. Se não delegar, não cresce. A verdade Não é essa. cresce. E abrindo um parênteses aqui, e quando rola esse casamento ali do colaborador ali, do funcionário, tem um direito a um Peppers ali no... Ah, No- dependendo na do festa, nível do não? colaborador. É, não é? Tem. Se for, Dependendo do se nível for do um cara... colaborador. Se o cara é, tirou nota 10 o É. ano todo, você fala, ó, isso aqui você merece, Se o vai. cara tirou nota azul, dependendo, Não é? ele merece, né? Olha aí, muito bom. Isso é bom. Agora eu quero saber um pouquinho, que aí vocês me contaram também um pouco sobre a Web Bar, que vocês criaram, né, a Web Bar lá em 2014. E aí, na pandemia, olha só que legal que vocês falaram que foi o acidente do Elvis que iniciou tudo, que vocês, né, deram um boom aí, que vocês se dedicaram mais, debruçaram ali na Pepper. E quando na Web Bar foi na pandemia que vocês começaram a dar um pouco mais de atenção, até porque, né, aquele momento pedia, né, porque os eventos já não estavam mais tão, né, por conta que tudo fechou, então vocês não estavam fazendo mais evento. Tudo fechado. E aí vocês, vai, conta aí da Web Bar. Eles que eu vai quero falar, saber. mas tem um detalhe. Foi 2010 e 2020. Olha isso! É, 2010, 2030, 2020. espero que... Tenha mais alguma coisa. Só não É. seja Boa, mais um né? ativo aqui. Boa. Quebrado, É, coisa boa. Se quebrar o Não, tamanho, não, por favor. seja dele agora, né? Não, Pô, não, eu não ando de moto, então. graças a Deus. Bom, a gente iniciou lá em 2014, fez a primeira venda para um cliente, começou a comprar com os fornecedores que traziam importação de utensílio de bar pra gente poder padronizar, vendemos para alguns barmans. E aí a gente falou, pô, cara, isso aqui é um negócio que pode dar certo. Vamos contratar um colaborador para cuidar dessa empresa. Porque basicamente o e-commerce é uma nova empresa, né? E a gente contratou um colaborador, falei, vamos Fez um CNPJ diferente. No começo não, mas depois de pouco tempo a gente acabou Já? fazendo. Sim. Criou um meizão na Criou época, um MEI pra poder tocar. A gente falou, cara, é um negócio paralelo e ele vai ter que andar sozinho uma hora. E a gente falou, cara, só cadastrar no Mercado Livre, fazer isso, montar um site, já era, temos era. outra empresa. Mas na Só que prática não. nunca é assim, né, cara? Tem que ter uma dificuldade. Uhum. E o bagulho não ia, a gente falou, puta, talvez não tá indo porque falta isso. Aí aquele colaborador acabou saindo, a gente falou, puta, vamos contratar um cara novo, a gente precisa de um sangue novo e tal, e foi passando o ano. Plataforma. Problema é plataforma, fiz uns cursos lá, fui na convenção do Mercado Livre, falei, meu, agora eu descobri, conheci uns caras top, vamos contratar uma plataforma ferrada e tal. Contratamos uma plataforma nova, cara, mudou a identidade da loja e tal, não vendeu. Aí o Elvis falou, cara, a gente precisa mudar de nome, não pode ser mais Pepper Shop, tem que ser um outro nome que não tenha relação, acho que esse nome tá enroscado. A gente trocou de nome em 2019, acho que foi? 2019. 2019, fizemos uma identidade visual nova, fomos pro terceira plataforma, terceiro site. O que aconteceu? Continuou não vendendo. Eis que veio lá março de 2020, pandemia, tudo fechado.
Eu conversei com ela e falei, cara, vai ser ótimo. Uma semana em casa, eu tô querendo descansar mesmo. O Brasil aqui não vai durar mais do que isso. E beleza, primeira semana eu nem liguei muito, resolvi umas coisas e tal. Segunda semana, terceira semana, eis que veio 1 mês, 2. Desespero, E aí né? começou uns clientes. Meu, queria cancelar meu evento, quero remarcar, quero Meu cancelar, Deus. quero remarcar. A gente tava no auge da Pepper. E aí começou assim, vir na decadência. Porque assim, a gente tinha um custo fixo, sei lá, de uns 60 mil e não vendia talvez 30, só que tinha que devolver uns 10, 20 para cliente que estava cancelando. E a gente devolvendo, a gente tinha um caixa de reserva. E aí eu falei com o Elvis, cara, acho que a gente vai ter que agora fazer esse negócio da Web Bar dar Dá certo. certo, é Porque a assim, hora. esse não é mais o plano B, só pode ser o plano A. A gente começou a conversar, eu falei, cara, vou começar a estudar sobre e-commerce, vamos sentar com o time que tem, a gente não quer mandar ninguém embora. Mas, galera, é o seguinte, a gente não vai mandar ninguém embora. Não sei o que você sabe fazer, o que você pode fazer. Mas você é do financeiro, descobre como que a gente organiza as contas dessa empresa aqui. Ah, você é do comercial? Cadastra anúncio em qualquer site. Você é do estoque? Vem cuidar de plataforma. Você não sei o que, vai embalar a caixa. E a gente redistribuiu nossa equipe e aí ficava aquele afastamento, né? Ficava um tempo fora com aquele afastamento do governo. E a gente meio que começou a estruturar essa empresa. Só que quando a gente foi fazer isso, o que a gente passou a fazer inconscientemente? Começou a fazer gestão daquele negócio, planejamento, Tudo que vocês fizeram da estratégia, Tudo que a gente sempre pesquisa de fazia, mercado. Sim. Então a gente começou a estruturar como um negócio de verdade. E aí eu falei, cara, agora a parada vai fluir. E a gente acertou um produto que foi o Kit Gin, foi o nosso primeiro produto assim que estourou. E aí esse produto, ele começou assim a vender muitos Deixa eu por dia. colocar um parênteses aqui, né? A gente tinha um colaborador na Pepper, que era o Renato, ele trabalhava na empresa há mais ou menos, acho que, sei lá, 8 anos. E ele trabalhava na parte operacional, montagem. Só que era o montador premium. Meu, o cara montava o bar bonito, limpava, ele filmava, mandava... Meu, o cara entregava sempre mais do que o esperado. E aí, ele não podia montar a bar, porque não tinha evento. E a gente falou, puta, o que o Renato vai fazer? Vamos colocar ele pra computador aqui, pra cadastrar anúncio. Porque a gente queria entrar nas plataformas, Mercado Livre, Amazon e tal. E o Renato começou a cadastrar anúncio e a gente viu que ele era muito avançado, Ele era né? Falou, bom, meu, ele era bom. ele era Porque muito tem bom. que cadastrar todo Pouco trabalho produto pra e muito tal. cara. E a gente nem imaginava Mas aquele... é bastante, né? Porque você tem que cadastrar cada produto e É, tal, né? hoje a gente tem Mó trampo. 2.500 produtos ou mais, Sim, né? é difícil. Só que ele tinha uma afinidade com a plataforma, o cara meio Autodidata, autodidata, sabe? Ele consegue aprender Sim. sozinho e tal. Falei, caramba, meu, o Renatão é bom, né? Beleza, o Renatão lá cadastrando e ele sempre foi um cara que trouxe muitas ideias pra empresa. E eu tava numa sala, ele numa outra, ele me chamou e falou, Elvis, vem cá dar uma olhada. Aí ele falou, meu, olha esse kitzinho aqui, quantas vendas tem no Mercado Livre? Eu falei, caramba, meu, tem venda pra caramba, né? O cara tinha vendido acho que uns 3 mil kitzinhos do mesmo item ali. Falei, puta, meu, pode ser uma sacada, vou tentar averiguar, né, pra comprar um e dependendo fazer. Eu lembrei, puta, um amigo meu tem. Fui na casa desse amigo, busquei, mostrei pro Denis, ó, o Renatão deu essa ideia, não, isso acho que pode ser bom mesmo. Desenvolvi um fornecedor na zona norte de São Paulo. A gente foi lá. Ó, eu queria fazer um produto assim. A menina, não, meu, super gente boa, atendeu super bem. No outro dia ela entregou o modelo. E a gente fez o kitzinho ali na pandemia. Aí o Denis continua aí. E detalhe, só pra finalizar sobre o Renato. O Renato hoje, ele é o gerente da Web Bar. Ele é o manda-chuva lá na Web Bar. É o Renato que era o montador de evento nosso. Então vai fazer, acho que, sei lá, ele deve estar uns 5 anos na Web Bar praticamente. E deve estar uns 3 ou 4 anos como gerente, né? Caramba, Exato. olha isso. É. Que legal, né? Bom, e aí a gente acertou esse kit gin, tal, começou a vender no Mercado Livre. Eis que um dia me liga lá uma gerente da Amazon, gerente de performance e tal. Falou, eu queria falar aí com o responsável da Web Bar e tal. Eu falei, sou eu mesmo. De onde que é? Ela, da Amazon. Eu falei, legal. Você tem um kit gin aí que tá vendendo bastante no Mercado Livre, né, tal. Ela falou, por que você não vende na Amazon? Eu falei, meio difícil cadastrar os processos e tal. Ela falou, posso te mandar uma guia de cursos informativo e tal? Eu falei, pode. Ela falou, eu sou de bebidas, tal, tá dentro do meu nicho. Basicamente eu tenho uma meta pra bater, eu tenho que ajudar alguém a ganhar dinheiro. Cara, sério mesmo, faz esse negócio aqui dar certo, esse produto aí, que eu vou te ajudar mesmo. E aí ela começou a me explicar o que eu tinha que fazer dentro da plataforma. Sim. E assim, eu sou também um cara muito obediente. Pô, uma especialista tá me ligando, me dando suporte, de graça Por que não ainda. fazer? Falei, cara, vamos fazer tudo que ela ensinar. E a gente foi seguindo lá. E aí ela chegou e falou assim, cara, a gente vai fazer uma promoção aqui de destaque que chama Prime Day. E essa promoção acontece no mundo inteiro. E vai ser, a Amazon acabou de chegar no Brasil, a gente vai fazer um negócio pra desbancar a internet. Eu falei, bom, beleza, o que eu faço? Aí ela falou assim, produz 3 mil desse e me manda. Pra deixar aqui no meu centro de distribuição. Eu falei, 3 mil? Eu
Falei, Caraca. vou ter que falar com o meu sócio. Eu falei, Elvis, Vou a ter que mina falar, da não é Amazon assim, não. pediu pra gente fazer 3 mil. Ele, 3 mil? Meu, mas a gente não fez nem 3 mil no total até hoje. A gente, eu falei, bom, ela pediu. E ela o que falou você pra acha? vender em um dia. Mais 3 dia? mil. 3 mil unidades. Três É, mil não, unidades. beleza, mas você entregava lá. No centro de distribuição dela, da Amazon. Com pagamento mediante a venda. Isso Ou ela aí. já te pagava? Você vai Você deixa no estoque produzir deles. e E deixa lá guardado. e vai Isso. Tá, vender. você tinha que fazer um Com a investimento. promessa de vender Em um em 2 dia. dias. Em 2 dois dias, dias. né? Pra vender 2 dias. Ela falou assim, eu acho que vai vender em 2 dias. Aí eu fiz a conta quanto que dava em dinheiro, eu falei, cara, não é possível. Não tem como, é impossível, mas... Falei, vamos fazer. Beleza, ligou pra fornecedora, consegue, negociamos o preço, melhorou todo o processo, a gente já mudou da água pro vinho. 3 Já- mil. O time das frutas, que A tava sem cortar negociação fruta. é outra, né? O time das frutas, agora vem todo mundo pra montar a caixa de kit gin. Sim. Meu, a gente fez um fuzuê na empresa, montamos os 3 mil kit gins e mandou. No dia que chegou os 3 mil, ela falou, você acha que você consegue mandar mais uns 2 mil? Meu Aí eu falei, Deus. Não é tem como. Ela falou possível. assim, meu gerente gostou de vocês demais. Ele vai meter um banner na capa do site da Amazon. A gente vai gastar com TV, com isso, com aquilo. Meu, pode mandar. Assim, eu não posso te garantir que vai vender, mas eu vou fazer o que eu puder pra ajudar a vender. É que ela queria Falei. do outro modelo, né? E aí No ela final chegou em 12. pediu lá o outro modelo e tal. Enfim, aí a gente mandou, nessa primeira Prime Day, a gente mandou 5 mil itens no total. E a gente mandou 5 mil itens, vendeu acho que 4.600 itens em 2 dias. Foi um faturamento que a gente velho. nem imaginava. Gente. E aí a gente falou, cara, isso aqui é um negócio Na monstruoso. pandemia, vocês super preocupados. Não, foi assim, um negócio que vira a chave de qualquer um. Salvou Porque, a cara, lavoura. salvou o ano. Tipo, salvou o ano da Pepper, do negócio assim, Sim. de um modo geral. E aí quando a gente chegou nesse resultado, eu falei, cara, a gente tem que construir um negócio, a gente tá tendo um negócio que é sólido. E aí a gente tinha um galpão do lado da Pepper, a gente pediu pro inquilino sair, reformou ele e mudou a web bar para essa operação, que até então a gente usava numa salinha de 4x2, 3x4, sei lá, uma salinha pequena, com um computador e o estoque ali quase que junto. A gente falou, cara, a gente precisa de um galpão. Sentava aí em cima muda das pra um- caixas. A gente mudou pra um galpão Na verdade, de era dentro da Pepper, 350 metros É. quadrados. Era uma mesa dentro da Pepper. E a operação que foi lá. Mas o start inicial, o divisor de águas, foi ter a pandemia pra gente organizar o negócio. E o produto que deu certo, o primeiro produto assim que a gente emplacou e conseguiu fazer dinheiro com essa empresa, foi esse kit gin. Então você vê Então- que foram dois momentos bem semelhantes, né? Do início da Peppers e Momento da de web, né? dificuldade, né? Foi uma dificuldade que vocês tiveram que parar e falar, pô, precisamos raciocinar como seguir com esse projeto. Porque até então, houve o start da Peppers, aí não sei, achou que é sorte ou não, mas assim, o Elvis estava lá e pensou e a coisa fluiu. A web, vamos seguir, vai que ela entra no fluxo e dá certo, mas não foi assim. Não é assim. Mais uma vocês- vez viu que, pô, realmente eu tinha que me concentrar. Mas se vocês perceberem, e quando você tem muita coisa para fazer, né, como vocês disseram, no início da Pepper, vocês trabalhavam em outros lugares, vocês não conseguiriam, porque é normal, você não consegue dar energia para tudo, porque vocês trabalham fora, 8 horas, e aí vocês têm que dar energia para aquilo. Quando você fica totalmente focado naquilo, é lógico que vai dar certo, né? Você tá colocando tudo que você tem, você tá colocando toda a sua energia, suas horas do dia e tudo, não tem como dar errado. Então foi basicamente isso que aconteceu, né? Então vocês, não foi porque vocês quiseram, não foi naturalmente, né? Aconteceu, porque houve um evento, né, para que tudo isso acontecesse, mas realmente vocês conseguiram colocar toda a energia de vocês ali naquele momento. Muito legal, cara. A sorte... E aí depois vocês venderam 20 e quantos? A gente vendeu, acho que durante a pandemia, mais ou menos, acho que uns 24 ou 25 mil kit jeans. Caraca. Isso que o Denis comentou foi a primeira Prime Day. Sim. No ano seguinte, eles pediram pra gente 12 mil kit jeans. Meu Deus. Pra gente mandar. Porque a gente começou com um modelo, e a gente criou um modelo gaveta, criou um modelo preto, criou um modelo com dosador e colher bailarina, um modelo só com dosador. A gente criou vários modelos. Na Prime Day de 2021, acho que foi isso, né? 2021, 22. Eles pediram 12 mil unidades de kit gin. A gente, fez um investimento. Até minha avó Imagino. entrou no jogo. Pulou de capital, porque Todo era mundo. muita grana É, na porque- frente, né? É. Era muito dinheiro de investimento de matéria-prima. Até minha avó entrou E no a menina bolo, também mas- se deu bem, né? A menina que fazia as caixas. Nossa, a Pamela, meu Deus do céu. Ela teve período, né, da Sim. Prime Day que ela colocou ela colocou 3 turnos na empresa dela. A empresa dela também era uma empresa pequena. A Sim. gente foi lá conhecer. Era tipo o pai dela, que era acho que um carpinteiro bom, só que muito detalhista.
E o negócio cresceu, mas não era uma mega empresa. Um cara que é carpinteiro, detalhista, chegar um pedido de 12 mil, esse cara Imagina, quis se enforcar, ficou louco. certeza. Cara, e eles são muito... E uma das coisas que eu e o Elvis estávamos conversando, você vê a importância, talvez, de fazer um anúncio patrocinado. Quando o Elvis foi pesquisar lá no Google, lá, né, apareceu algumas opções de empresas que faziam o trabalho que ela faz. E aí o Elvis cotou ali com algumas, ela deu um baita atendimento e ela era um deles lá, acho que foi um patrocinado. Que sei lá quanto que ela gastou, pode ser que ela Sim. gastou R$10, R$50, 600, não sei, não tenho ideia. Mas Essa é a imagina primeira, só né? que ela apareceu pra gente, porque a gente tava fora da região Sim. dela, porque ela fez um patrocinado como fornecedora daquilo. E a gente já fez a conta quanto a gente já pagou pra ela, quanto a gente já gerou de faturamento pra empresa dela, por causa de talvez uma fatia pequena. ela pode fazer patrocinado pros próximos 50 anos que, Olha aí. Que vai que ter. tá pago. Vai ter, Mas vai tem um tá pago. detalhe também, né? o O patrocinado é o primeiro ponto. O atendimento dela, Sim. eu falei com ela e com 5 empresas. Das 5, 3 não me responderam. Uma me respondeu, tipo, não tô interessado nisso. Porque quando você quer fazer uma caixinha pra amostra, é um cliente, deve ser mais um. Vamos ver se vamos dá. ver se- Até porque pra gente era vamos ver se dá também, né? Sim. Mas eu falei, eu queria fazer uma amostra, se ficar legal, eu vou fazer um pedido de 100 unidades. Porque eu falei, 100 a gente vai conseguir vender. Se a gente não vender 100 caixas de kitidinho, ferrou, né? Eu vou dar pros meus No primos. Instagram, De presente. e aí ela prestou um bom atendimento somado a um patrocinado que ela tava fazendo, é isso, né? É um resultado Tem que ela aquela colheu. galera que tenta fazer aquele crescimento orgânico, mas se você tem aquela verba pra fazer um patrocinado, pô, é o melhor dos mundos, É, né? o melhor dos mundos. Mas tem que somar Tem com que somar com atendimento. atendimento, tem que Não somar tem com a como. entrega, né? Porque Sim. é uma somatória de fatores, né? Sim. Pra que você consiga. Mas... E a responsabilidade, que não é só você. Então, vocês carregam muitas pessoas, né? A responsabilidade é de vocês, a empresa, mas olha quantas pessoas vocês carregam, que são as pessoas que ajudam, as outras empresas, os funcionários. Então, assim, é muita coisa, né, pra vocês. É uma responsabilidade grande também, né? Você olhar assim e falar, certeza. caraca, tem muita gente aqui que a gente precisa estar muito firme também, forte, né? Hoje Pra as que duas tudo empresas aconteça. são quantos colaboradores? 25 colaboradores, entre Pepper e Web. Diretos, né? Fora os freelancers. Aí, E os fila de diretos. bar, assim, a gente deve ter hoje cadastrado na empresa, mais ou menos 80, que trabalham com mais frequência, são mais ou menos uns 40, porque nem toda semana aquele cara pode e tal, né? De bar, aí a gente tem frila da parte das frutas, que é a minha tia que cuida. Tem dia que tem 5, tem dia que tem 10, tem dia que tem 15, vai ter dia que vai ter, sei lá, quase 20. Então, tem mais o frila, que é a mulherada lá do Gira. Ninja Fruit. Gira ali uns 80 fácil. De freelancer? Fácil. Fácil. Porque quando chega tô no... dizendo no total, assim, que corresponde, né? Porque, são os 40 A que galera tá sempre interna. ali, mais Uhum. os 25 internos, Aham. Tem mais dia que os vai... outros das frutas, dá uns 80 ali no mínimo. aí que... tem os montadores extra que a gente chama às vezes porque os internos não dão conta do volume que tem, né? Uhum. Então, no final do ano passa um pouquinho, mas na média fica nisso aí. gente, Diretos, né? Que aí se a gente for pegar de fornecedor, troceitos, né? De fruta, de muitos suprimentos que a gente Muitas usa, né? pessoas Papelão, ali em né? volta, né? É. Pra ajudar, tudo dar certo. E você não foi, mas eu tive a oportunidade de conhecer a empresa de vocês, e super, tudo muito organizado, todo mundo lá trabalhando, e eu percebo que... Quem que é o mais bravo lá mesmo? Tem algum bravo? sou É eu, ele, né? O pessoal fala, a gente se conhece, né? E tem muita gente que conhece a gente, né? Aham. Tá ali no meio. E aí o pessoal fala, nossa, o Denis parece ser bravo. Eu não vejo o Denis bravo, né? E fala que o Elvis é mais tranquilinho. E eu achei que era o contrário. É ele que é o mais bravo. Denis é o perfil mais... Sério? É mais sério, que tem que- mais comunicação mais direta, Sim, tal, né? Em alguns momentos. Que vai lá tal. e cobra mais, que tá lá mais em cima. Acho que o Denis falou de perfil complementar, né? Até nisso, acho que a gente consegue se complementar. Sim. Eu sou um pouco mais relax, Maleável. tal, mais maleável. Sim, A Chega lá em real casa. mesmo é que quando alguém faz uma merda, ele falou, o cara Cuida fez aí. merda lá, resolve lá. A real é essa, é que alguém tem que segurar esse osso. Sim. E assim, É. Aí Não, sobra Mas você. eu acho que é a melhor forma, porque lá em casa é assim também. Tipo, ele é o mais bravo, assim, com as crianças de dar bronca e tal. E eu só que falo, não, calma, não é assim que fala, peraí, Eu faço- vamos conversar, é melhor. é que assim, eu acho que como tudo na vida, você não pode ser só ferro e fogo, É. mas você também não pode ser só no docinho. Então você tem que Justamente. cobrar ali do seu time, mas você tem que entregar pra isso. Justamente. E eu falo muito pro nosso time, eu que
cuido ali mais de gestão de pessoas, falo, cara, a gente trabalha duro para entregar o melhor de equipamento que vocês têm, as melhores ferramentas para quem é da parte operacional, melhor computador, melhor sistema, melhores plataformas. O que eu quero? Eu quero que você venha aqui e entregue a sua melhor hora. Pô, você vai ficar aqui um mês, 1 ano ou 10 anos, é uma escolha sua. Sim. Eu não coloco uma arma na sua cabeça pra você estar aqui. Só que se você estiver aqui, cara, eu quero que você entregue tudo e tudo que vocês me pedirem eu vou anotar e vou tentar colocar em prática se viável pra empresa, né? Então, sei lá, tem a máquina de café, a máquina de café não tá muito boa. Meu, beleza, já vamos comprar outra. Qual é a melhor máquina que tem? Qual que é a melhor parafusadeira que tem? A galera gosta de tomar uns leites lá, aerado, aerotino. Eu falei, qual que é o melhor aerotino que tem? Pesquisei lá, Nespresso ou mais ferro. Beleza, então vamos comprar esse aí. Então, assim, eu me preocupo também em entregar um ambiente de trabalho que o cara vai falar assim, pô, o que eu tenho aqui é muito bom. E tem coisas que às vezes as pessoas pedem que não é possível. Eu falo, isso não dá agora, mas tá anotado aqui que assim que possível a gente vai tentar implementar. Então, o que eu espero é que a hora que eu tô pagando do cara, que o cara entregue o melhor que ele puder. E eu sei que tem gente que vai entregar mais, outros menos. Mas o que me incomoda é, tipo, o cara... Não sei se eu quero, não sei se eu tô motivado. Pô, se você não acordou, respirou e não tá motivado, já tá tudo errado, né? Pois é. Mas eu vejo que é um ambiente bem gostoso, né? Eu vejo você postando os vídeos com as meninas, com os meninos lá, entrando nas trends, fazendo as brincadeirinhas, assim. Parece ser um ambiente bem gostoso também, né? Não, o clima é leve, o clima é gostoso. A gente trabalha... Na Webbar, principalmente, a maior parte deles são bem jovens, né? Acho que a média de idade ali, se for 23, 22... É muito, né? Super a galera jovem, a galera bem participativa. Quando a gente abre vaga, a gente recebe muito currículo da galera falando, não, eu queria trabalhar aí pelo clima da empresa, que eu vejo nas redes sociais, né? Que a gente tem 2 social media lá. Sim. Uma da Pepper e uma da Web, então a gente filma muito o clima do dia a dia da empresa e tal. Então é legal, eu acho que a gente tem o seguinte pensamento lá, né, cara? Eles são pagos e eles sabem quais são as funções dele. Então se o cara fazer o que tem que ser feito, cara, o clima é leve. E lógico que a gente também, o Denis, principalmente nessa parte, a gente sabe cobrar, mas a gente sabe reconhecer também, né? Os colaboradores que entregam e tal. Então a gente tá lá também pra reconhecer, pra somar com o crescimento profissional deles, independente, como o Denis falou, do tempo que o cara vai ficar lá. A gente quer que o cara tenha uma experiência. Eu vim até com um colaborador no carro até aqui, conversando com ele, para que ele aprenda de verdade, para que ele saia dali um dia, se ele for sair no momento que ele achar interessante, com uma bagagem, sabe? Não só com a bagagem do que ele executou, mas com a bagagem também de um pouco de empreendedorismo, porque a gente é mega empreendedor e a gente tem essa missão de vida, cultivar, de ensinar, né? De passar os nossos conhecimentos de empreendedor. Então... A ideia é que o cara saia de lá feliz, sabe? Se eu sair 1 hora, foi muito bom. Eu aprendi isso com o Denis, aprendi isso com o Elvis. E a empresa me fez crescer profissionalmente e pessoalmente. Essa aqui acho que é o nosso intuito mesmo. Não, eu vejo os anúncios ali de vez em quando no Instagram, fazendo uns drinks ali que eu falo, rapaz... Nossa, e o bar deles... Eu vou testar agora, fazer isso aqui em casa. Não, e outra, a estrutura do bar de vocês, incrível, né? E vocês levam os clientes pra lá também, né? Pra conhecer... E aí, pra fechar evento, eu vejo que tem também da Pepper, tem da Webbar. Bem legal, Mas a Adri que visitou lá, ela comentou, né? Vocês têm uma divisão bem bacana na Webbar, né? De atendimento, assim, cada colaborador atende uma plataforma, né? Pra ficar bem segmentado, né? Isso não... Eu acho que é importante quando você contrata alguém, falando do setor que eu atuo principalmente, é a pessoa ter muito clara o que é esperado dela. Então, lá a gente tem a tela com os resultados, qual é a meta, o que a gente espera da pessoa. Então, assim, fica muito claro. E aí eu deixo também muito aberto, eu não fico cobrando ninguém. Eu falo, cara, seu trabalho tá ali. É esse. A gente combinou e o objetivo é alcançar ele até o final do mês. Às vezes vai dar, às vezes não vai dar, porque depende de alguns fatores. Mas, você tem que estar dedicado ali pra conseguir alcançar esse resultado. E em contrapartida, a gente é extremamente flexível com o horário. O pessoal que faz faculdade, às vezes período de prova, fala, cara, quer uma folga? Super tranquilo, a gente é muito flexível. O que eu falo? Cara, eu espero que você me entregue o seu trabalho bem feito. Precisou de mim? No dia que precisar. Preciso de uma férias antecipada, preciso disso, preciso daquilo. Assim, a gente é muito flexível, porque eu tenho que me pôr no lugar do cara e o que eu penso muito. Eu gostaria de ter essa resposta, né? Eu pedi isso pro meu chefe. Como que eu gostaria que ele me respondesse? Então eu me preocupo muito nesse lado humano de me pôr no lugar da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade no dia a dia, na família, ficou doente, um familiar, precisa dedicar um pouco mais de tempo pro filho, né? Que tem bastante pessoas que têm filho lá. Então, ter esse cuidado, esse zelo,
também faz com que o cara fala, pô, eu tô num lugar que eles me veem como uma pessoa, como um indivíduo importante. E a gente faz várias pesquisas de clima e o resultado nosso é muito bom na pesquisa de clima. E aí normalmente eu discuto com a galera, falo, ó, na pesquisa de clima, no ano passado, para esse ano, a gente teve uma queda nesse aspecto. Vocês podem me ajudar e dar ideias aqui para ver o que a gente pode fazer para melhorar? Isso é Nossa, fenomenal. Porque, cara, eu até falo pra eles, eu tenho várias ideias, só que não tem como eu ter mais ideias do que os, sei lá, os 10, 12 que estão nessa sala aqui. Então, assim, se ninguém falar nada, talvez eu não saiba como melhorar. Agora, se vocês me derem ali, ó, 3, 4 ideias, eu posso tentar colocar em prática. E o time sempre retribui com boas ideias nisso, né? E é bom que vocês incluem eles lá, né? Porque é diferente de só vocês impor as regras e deixar eles de fora, né? Então vocês vão lá e falam, não, vocês estão juntos, eu quero ouvir vocês. Eu acho que fica muito melhor e eles ficam realmente pertencentes ali ao lugar, né? Então eles se sentem que realmente pertencem ali. Muito legal. Você tem que, acho que você tem que ouvir seu colaborador, né? A gente, tem a filosofia lá de tentar ser o mais assertivo possível na contratação. A gente não quer contratar ninguém pra mandar embora. Sim. E a gente gosta. E vocês assim, têm várias pessoas bem antigas, né? Pelo que vocês contaram. Tem bastante gente bem antiga da empresa. E a nossa ideia é a gente ficar feliz, né? Quando acerta, fala, nossa, acertamos mais uma, tal. Esse cara vai vingar, ele vai ficar um bom tempo na empresa, tal, né? E a ideia é essa, o cara tá lá dentro e fazer com que ele se sinta bem. Porque, na maioria das vezes, isso é pesquisa, não me lembro o percentual agora, mas o cara ele não se desliga da empresa, ele se desliga do chefe dele. Né? A empresa pode ser maravilhosa, tal, o cara tá numa puta empresa, mas, o chefe do cara é um porre. E aí o cara se desliga do chefe dele. Às vezes a empresa é ótima, A né? empresa é ótima, paga bem e tal, Sim. mas o cara não suporta mais o chefe dele. E você vê inúmeros casos. Na maioria das vezes, quando o cara tá saindo da empresa, tá saindo por quê? Puta, mano, não aguento mais meu chefe. O cara é chato, o cara é um mala, tal. E a nossa intenção lá não é ser o chato, é lógico, fazer as cobranças da forma que tem que ser. Até porque para o amadurecimento deles lógico, também, né? E, a gente muitas vezes vai fazer a cobrança, vai dar um feedback pro cara ali, cara a cara, e mostrando pra ele, né? A importância do cara também aceitar um feedback, saber que pode evoluir, até porque a gente também precisa evoluir como empreendedor, né? E fazer o cara pertencer ao negócio pra que ele sinta bem e se mantenha mais tempo na empresa. Porque sair um cara lá hoje e falar, tô saindo por causa do Denis ou por causa do Elvis, eu vou ficar muito chateado, porque não é o nosso tipo de gestor ser chato ao ponto do cara falar, nossa, tô saindo por porque conta deles. o cara é mala, tal. Eu acho que ninguém saiu da empresa por causa disso, né? Sim. Então, a nossa intenção é essa, é acertar na contratação para que o cara... Até pelo feedback que a gente tem dos caras que saem, né? É. A grande maioria manda mensagem, dá um baita agradecimento. legal. E muitas vezes vão para empregos que vão para um cargo de liderança, ou para empreender, ou então assim, a grande maioria que saiu foi para seguir uma carreira que o cara se desenvolveu. Então ele completou um ciclo de desenvolvimento com a gente, né? Olha que legal. Isso deve ser assim. Não tem preço. Não tem preço, Animal, né? muito bom. E hoje, como que vocês fazem os anúncios das duas empresas? É algo patrocinado ou vai no boca a boca? Como que tá hoje o... Cara, vou começar falando pela Pepper. A Pepper, 17 anos de mercado. Por incrível que pareça, o deles falou de patrocinado e tal. Cara, a gente atende baseado em indicações durante todos esses anos. Ainda cara. é aquele crescimento orgânico. A né, gente, assim, trabalha muito bem as redes sociais, né? A gente tem lá a social media, então todas as redes sociais, do LinkedIn ao Kawaii, ao TikTok mais jovem, né? Porque a gente atende debutante também, como atende noiva do Instagram, como atende empresa do LinkedIn, YouTube e tal. Então a gente trabalha muito bem em todas as redes sociais, de forma orgânica. E a gente, cara, cresceu ao longo desses anos em indicação. E por quê? Né? O cliente que vem pra gente indicado, o percentual de fechamento dele é muito grande, cara. A gente tem lá o bar, por exemplo, para fazer a degustação. E hoje, sei lá, vou te dizer que 20% dos nossos clientes vão lá degustar. O restante é confiança. Você mandou o orçamento, ele foi indicado por um já buffet, participou de uma por um festa, vendedor, às vezes já tava foi de lá. convidado e tal. E ele vai fechar sem nem conhecer o drink. Ele vai fechar baseado na confiança mesmo. A gente faz poucas degustações. No passado a gente fazia muita degustação, né? Hoje a gente faz pouco, acho que pelo estilo de vida das pessoas também, hoje em dia que é mais corrido e tal. Então a gente trabalha lá baseado em indicação, cara. A gente faz cerca aí de 400, já chegamos a fazer 800 eventos no ano, mas hoje um pouco menos e tal. Mas tudo através de indicação. Ou de um assessor, ou do espaço de alguém que já fez o evento, ou uma agência. Sim.
É isso. Agora, o Webbar é a origem, né? Web, então imagina. A Webbar já Que tem os investimento patrocinados deve dentro das ser. plataformas e tal, né? Na Webbar, a gente começou com 0 de patrocínio, né? A gente passou a fazer, acho que depois do 3º ano, os primeiros investimentos ali. Mas a verba que a gente destina é uma verba pequena e a gente faz patrocinado dentro de um grupo de produtos que são mais potenciais para posicionamento. Então a gente divide em algumas partes. A gente faz publicidade dentro das plataformas de marketplace, então dentro do Mercado Livre, Amazon, Shopee. A gente tem uma verba destinada para isso e a gente utiliza o Google Shopping para aparecer lá dentro da lista do Google. Sim. Mas a gente não faz grandes campanhas e grandes investimentos, até porque a maior parte do volume que a gente vende é produto de commodity. Então a margem já é mais apertada. Então se a gente investir muito em mídia, acaba operando no negativo dentro da estrutura da Webbar, né? Entendi. Então uma verba bem pequena. Não é o nosso forte o patrocinado, né? A gente gasta bastante energia na entrega de experiência. A gente procura, se eu tiver, sei lá, 5 mil reais pra gastar, eu posso gastar em patrocinado ou em mudar a caixa pra melhorar ela, pra quando o cara abrir ela ter um desenho mais bonito, um detalhe, uma experiência de consumo. Muitas vezes a gente tende a esse aspecto pro encantamento do cara na experiência. Até porque ele vira da seu compra. cliente, né? Então ele vai sempre procurar o seu produto, né? Quando ele tem esse tipo de experiência diferente. E é o Muito cara que bom. faz mídia de graça pra você. Né? É, isso mesmo. O Ele cara vai que lá faz e mídia de graça posta. pra você é o melhor. É isso Aí mesmo. você Que ele fala, "Nossa, deu gosta, certo." ele ficou agradecido pelo produto que ele recebeu. Agora eu quero entrar num assunto aqui. Eu sei que vocês são desse ramo, então, bebida, evento, né? Então, a gente já imagina, caramba, né? A vida deles deve ser essa, né? De estar nos eventos, nas festas e tal, essa balada e no social. Mas eu conheço vocês e eu sei que vocês têm um estilo de vida muito regrado, com treino, com alimentação. Vocês têm uma disciplina muito bonitinha a se seguir ali. E aí eu quero saber de vocês. Me conta um pouquinho para as pessoas também saberem, né? Como que é essa rotina de vocês, essa disciplina de vocês aí referente a isso. Boa, eu acho que esse é um lado muito importante. E a gente... Acho que quando a gente começou a entender de gestão e a gente começou a seguir alguns caras, principalmente na internet, alguns conhecidos, a gente via que tinha algumas coisas em comum. Sim. E algumas coisas que marcavam pra mim é o seguinte: todo cara que era um bom empresário, ele praticava atividade física regularmente, ele lia muito, ele era tipo, um pai de família, um cara casado, um cara próspero ali com os valores dele. E ele era um bom empresário, né? A gente fala, caramba, parece Como que é consegue? algo... Unânime, É né? unânime, velho. Você pegar um bom empresário, na maioria das vezes ele vai ter, no mínimo, essas 4 coisas. E o esporte, eu acho que teve comigo com o Denis desde criança. A gente sempre gostou muito de praticar esporte e tal. Eu fiz atletismo na escola, jogava, como contei, né? Jogava tênis de mesa, jogava futebol, não era muito bom, mas tava correndo lá dando sangue e tal. Sempre fui muito competitivo. A gente começou a fazer Kung Fu quando era bem novo. A gente fez por alguns anos Kung Fu, meio que num projeto social na época e tal. Isso eu não comentei, mas acho que deve ter ficado um pouco claro pela nossa trajetória. A gente veio de famílias bem humildes, assim, né? Minha mãe era costureira, meu pai sempre foi motorista de caminhão e tal. Então a gente veio de famílias que não tinha condição de escola particular, nem de colocar numa escolinha de tênis, nem de colocar numa natação. Então, as atividades que a gente fez quando era novo, ou era dentro da escola, ou era algum CREC, algum projeto social, assim como era o Kung Fu que a gente fez por alguns anos. E acho que a gente levou isso pra vida. Hoje eu faço jiu-jitsu junto com o Denis, lá na nossa academia. Desconta tudo lá nele, né? Desconta tudo lá, as diferenças resolvem tudo lá. trampo, a gente Tudo lá resolve no rapidinho. tatame. Fui num campeonato agora, 2 semanas atrás. Fui vice-campeão paulista na minha categoria de faixa branca, Master 1. Já tô com 34 anos, né? Então peguei os tiozinhos lá da minha idade e tal. Muito bom. Tiozinho, 31. Os tiozinhos. Obrigado, Nossa, me senti Deus. novo pra caramba agora, viu? Você viu, né, Júnior? E faço musculação todo dia, então acho que a minha disciplina é acordar ali, os dias que eu tô com o Marcelinho, levar ele pra escola, ir pra academia. Os dias que eu preciso acordar muito mais cedo, a Milena, que é minha esposa, algumas vezes leva o Marcelinho pra mim poder ir pro Gil, ele não precisa acordar tão cedinho e tal. E a partir disso, treinou, tal, resolveu a sua questão na academia, que a gente treina de manhã, tem que ser de manhã. Aí sim a gente vai pra empresa pra poder iniciar o nosso dia de trabalho. E eu acho que regrado a isso vem a parte da alimentação, né? Você que é a nossa queridona aí que monta Isso, a Nutri desses dois aí. Nossa Nutri aí que monta esse planejamento.
Eu acho que tá muito ligado você fazer atividade física com a sua alimentação. Porque as poucas vezes que eu fiquei sem treinar, eu não me alimentei bem. E sempre que eu tô treinando, eu consigo me alimentar bem. Então, pra mim, tá extremamente ligado ter a atividade física ali regular para que eu consiga me alimentar bem. A gente come junto praticamente todos os dias. Então, é legal porque um incentiva o outro na questão da alimentação também, que eu acho que é tão importante quanto, né? Talvez até mais, sei lá, né? E não sei se vocês percebem, principalmente essas pessoas que inspiraram vocês também, esses grandes empresários, né? Que vocês olham e falam, caramba, né? O cara, ele tem uma vida mais regrada, mais disciplinada, ele coloca coisas ali, além do trabalho. Porque, realmente, quando você olha um empresário, eu tenho, por exemplo, alguns exemplos de amigos que eles têm realmente uma vida muito boa, são empresários, e eu olho e falo assim, caraca, se for pra ter uma vida dessa, eu não quero, porque o cara é milionário, só que ele tem uma vida muito ruim, um estilo de vida muito ruim, Sim. que ele não liga pra família, ele tá sempre trabalhando, ele não faz atividade física, ele não cuida da alimentação, ele não cuida da família. Então, quando você olha, você não quer ter, né, esse exemplo. Ele pode ser o melhor cara ali, ou a melhor mulher, e você não quer ter esse exemplo. Por quê? Porque ele não cuida das outras áreas. Eu acho que o verdadeiro, né, o empreendedor, ou quem seja ali na área profissional que tem um sucesso, acho que tem que ter essa coisa, né, de entender o conteúdo geral, de olhar pra sua vida mesmo. Aí você se inspira mesmo, fala, caramba, eu quero ser um cara daquele, eu quero ser uma mulher daquela, né, que você olha mesmo e brilha os olhos. Eu conheci o Denis primeiro, né, no CrossFit, então a gente tá nesse ambiente, eu conheci vocês dois, inclusive, né, nesse ambiente de esporte. E naquela época lá a gente treinava muito, conta ali, nossa, a gente treinava às 8 horas da manhã, né, ia pra lá. Até umas 10 mais ou menos, né? E ficava o dia inteiro na academia. A gente treinava há muito tempo, mas isso veio reflexo de um start de algo que aconteceu também na minha vida. Porque o Elvis citou, né? A gente sempre foi muito ligado ao esporte. E aí, em 2012, minha filha nasceu. E quando minha filha nasceu, eu larguei mão de treinar, porque eu tava tão focado na missão de pai, que assim, eu não ligava pra nada a não ser minha filha. Então, eu coloquei ela como tão prioridade que pra mim, dane-se. E aí, chegou um dado momento, o Elvis um dia falou, você não vai treinar? Eu falei, não vou não, porque eu sou pai. E aí ele falou, bom, beleza. Aí passou uma outra vez, ele, por que você não volta pra academia e tal? Eu falei, não vou porque eu sou pai, eu tô com minha filha e tal. E aí ele chegou pra mim e falou assim, eu falei, porque você não sabe como é ter filha, né? Ele falou, né? De treinar, tá? Eu falei, você não sabe como é ter filha, é muita responsabilidade, você tem que ficar acordado à noite e tal. E minha filha deu bastante trabalho, até por sinal. Ele falou, bom, beleza, eu só acho que é o seguinte, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E você tá sendo bom em dar desculpa. Diferente daquilo que você fala. E eu sou uma pessoa que eu sou meio chato. Assim, ele pegou na ferida e cutucou, né? Eu falei, caraca. Falei, não acho não, mas beleza, né? Só pra sair por cima, mas eu tava puto na hora. E aí, desse dia, eu fui trabalhar correndo, eu acho que uns 3 meses direto, todos os dias. Eu tava correndo 5 km, acho que uns 20 minutos. Era 5 km de distância. Eu falei, não, vou correndo todo dia, só de raiva. Sim, só de raiva. E aí eu... Se tivesse jiu-jitsu naquela época, hein? Nossa senhora, a gente ia se matar. E aí o que acontece? Eu tive ali um período, acho que uns 6 meses, mais ou menos, que eu larguei mão por perder o meu foco. E aí o que acontece depois que eu voltei a treinar, a correr e tal, até o meu rendimento no trabalho melhorou. E eu falei, cara, como pode? E se não tiver alguém, às vezes, pra te dar um toque, pra te mostrar... Sim. Você pode passar 5 anos e aí você vai querer correr atrás do prejuízo. Aí você vai querer resolver aquilo que você demorou 5 anos não cuidando do seu corpo. Você quer resolver em 2 meses e aí não dá. Então assim, eu tive eu acho que voltei pro meu estado físico ali, condicionamento físico, muito rapidamente. Mas foi, acho que impulso disso, né? De alguém chegar em você e falar, cara, você não tá percebendo uma coisa que é muito óbvia. E aí, passando isso, acho que eu me tornei um pai melhor, né? Isso. Um empreendedor melhor e treinando ali, me alimentando melhor, todos os aspectos, todas as áreas da minha vida. Passei a cuidar com muito mais zelo. E aí entrei no CrossFit, foi na época mais ou menos que a gente se conheceu, acho que 1 ano depois que eu tava, mais ou menos você entrou. E foi uma atividade física que eu gostei bastante pelo fato de ser muito dinâmica. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de musculação, porque eu acho que é estático, é um negócio repetitivo e tal. Hoje eu faço, mas não é a minha atividade preferida. E justamente porque gostava do CrossFit, por causa dessa mudança, de cada dia ter um treino novo, ter uma variação. Então acho que dentro do esporte é importante a pessoa buscar aquilo que ela se sente bem e que ela gosta de fazer.
Sim. E isso eu levo também pra nutrição. Eu sou fã de açaí, eu gosto de comer muito, e eu sei que ele é extremamente calórico. Então, pô, eu sei que se eu vou errar um pouquinho na alimentação, eu compenso um pouco no treino. Porque na vida eu acho que também a gente tem que buscar um pouco de equilíbrio, né? Eu não sou um atleta pra falar, pô, eu tenho que viver uma dieta extremamente regrada. Então, pô, eu às vezes falho um pouquinho na alimentação, compenso um pouco mais no treino. O que não dá, eu acho, é pra você falhar em tudo toda hora, né? Você Isso. ficar Fica negociando com dando você. desculpa, assim como você estava fazendo, né? Então você fica procurando ali coisas pra colocar no lugar, né? Não, porque eu tenho filho, não, porque eu trabalho muito, não, porque não sei o quê. E você esquece, você não tá vivendo, né? Porque é basicamente isso. Você vai estar negociando com você mesmo o tempo inteiro. Ah, Sim. eu só vou comer besteira hoje porque, mas amanhã eu não vou. Eu só não vou treinar hoje porque tal. Ah, eu só não vou trabalhar um pouco mais hoje porque eu tô meio cansado e eu quero assistir um filme. Eu só não vou. Então você fica negociando com você o tempo inteiro. E a partir do momento que você tem a mentalidade que você fala, cara, não vou fazer porque eu acho, eu tenho que fazer o meu propósito e já era. Eu vou levantar e vou treinar. E depois eu vou trabalhar a hora que der e se tiver que ficar até meia-noite ou virar madrugada, eu vou ficar. Porque é o meu propósito, eu tenho que resolver aquilo. São acordos ali pessoais, né? Vamos imaginar se o cara optou por virar, né? Eu vou ser um empresário. Então eu vou me dedicar aqui 3 anos e vou deixar de dar atenção em algumas coisas, só que são 3 anos, né? Não posso fazer esses 3 anos virar 5, virar 7, virar 10 e deixar de dar atenção à minha saúde, né? Não vou fazer exercício físico, vou me alimentar mal, porque eu vou passar o meu tempo de almoço trabalhando. Ao invés de sair 6 horas e ficar com a família, eu fico aqui até às 7, 8 horas, 9 horas e também não me alimento bem, não vou dormir bem. Então, tudo tem que ser uma balança, né? Você tem que se propor num período curto a, de repente, um certo sacrifício, mas voltar, já bateu o prazo que eu determinei, agora eu preciso voltar à minha vida normal, né, cara? Você tem uma vida também, né, muito regrada, assim, a gente tem 3 filhos, e aí as pessoas olham, às vezes falam, caramba, como vocês conseguem, vocês treinam, vocês não sei o quê, mas essa coisa da disciplina e do hábito vira uma coisa tão natural, que quando você não faz, você sente falta. Então, pra mim, minha mãe chega em casa às vezes e fala assim, nossa, como você aguenta, pra que treinar todo dia, não precisa ter uma rotina puxada. Eu falei, mãe, se eu não for, pra mim o dia não rende, pra mim não é legal, eu fico ruim, eu fico mal-humorada, pra mim tem que treinar todo dia, eu tenho que fazer ali minhas refeições certinha, porque senão não rende. E aí quando você olha uma pessoa que não tem essa rotina, para ela também é muito difícil, porque ela já tá na rotina dela, né? Que é do mau hábito de não conseguir fazer atividade física e colocar, não, porque eu trabalho muito. Por que você não come melhor? Não, porque é muito mais fácil eu chegar lá, abrir um miojo, fazer não sei o quê. Então é um hábito dela. Para que ela mude, lógico que ela vai ter que, né, rebolar, fazer várias coisas ali para também mudar, né? E tem um livro, não sei se vocês já leram, chamado O Poder do Hábito, vocês já viram? Sim. Que fala do efeito cascata, de que você muda uma coisa, vai mudando outras coisas na sua vida. Então, basicamente, a disciplina que vocês têm no trabalho, vocês levam lá para a vida de vocês, né? Como pai, como praticante de atividade física. Então, eu acredito que quando você tem ali um pontinho que você percebe que você consegue mudar e você muda realmente, que você olha, igual vocês falaram, cara, eu vi minha empresa crescer, né? Eu olho para minha saúde, eu vejo ela melhor. Não tem como, mesmo que doa, porque a gente vai pra academia, a gente sabe que dói o músculo, a gente sabe que tem que acordar cedo, né? Às vezes a gente conversava, ai, cara, que preguiça, meu. Cheguei meio que atrasada e não sei o quê, mas a gente sabe que tem aquelas coisas que você vai ter que deixar de lado, né? Pra realmente seguir ali também aquele hábito, aquela coisa, mas eu acho que faz total sentido porque vocês falaram. Quando eu olho aquele empresário, eu imagino quantas pessoas olham pra você e falam, caraca, olha, os dois são bem-sucedidos, os dois conseguem, né, ter uma família bonita, todo mundo junto, conseguem ser praticante de atividade física, os dois competindo ali no jiu-jitsu. Então, é legal demais, porque você vê que realmente está completo, né? Que vocês estão trabalhando tudo. É muito bom, não é? É isso aí. Bom, vamos para o final? para o final, Eu quero mensagem. saber. Não, calma aí, eu quero saber um pouquinho agora. Quais são os passos de vocês agora? Que vocês já têm ali várias coisinhas ali que vocês já fizeram, mas quais os sonhos de vocês? O que vocês almejam para os próximos anos? Se tem alguma coisa aí em mente já? Me Tem contem. novos projetos. Projetos. Da parte pessoal ou da profissional? Profissional e pessoal. Eu acho que da parte profissional, viagens. eu que fico um pouco mais à frente da Pepper ali, a gente tem trabalhado junto com o nosso time comercial e a empresa num todo. Isso é muito claro dentro da empresa, que o nosso objetivo é crescer mais dentro do meio de eventos corporativos, né? No ano passado foi o primeiro ano que a gente executou mais eventos corporativos do que eventos sociais, né? Do que casamentos, festas de 15 anos, eventos residenciais.
Isso trouxe um pouco de folga para nossa agenda, porque a gente executa eventos corporativos na maioria das vezes na semana e os eventos sociais é no final de semana. Então, por muito tempo a gente tinha uma agenda lá na sexta com 8 eventos, no sábado com, 12, 13, 15 eventos. A gente já chegou a executar 20 eventos simultâneos numa única data. Meu Deus. No domingo, um monte de evento e de segunda a quinta-feira, nada, sabe? A gente tá ocioso, lá a gente tem o time operacional que tá lá dentro, tem os caminhões, tem o financeiro. A empresa inteira tá lá e era um dia que estava sem evento. E nos últimos anos a gente trabalhou muito para se destacar nesse meio de eventos corporativos. No ano passado foi o primeiro, esse ano os números já mostram que já é maior o número de eventos corporativos do que sociais. Para que a gente tem conseguido isso fazer, folgar a nossa agenda e focar mais dentro desses eventos que trazem pra gente um ótimo retorno. É um cliente que a gente consegue atender várias vezes durante o ano e tem feito a gente conseguir prosperar mais dentro do meio dos eventos. É verdade, vocês foram na feira lá, né, da nutrição esportiva, lembra? Com a Integral, né? Com a Integral, Verdade, exatamente. A gente lembrei. atende grandes empresas aí, Sim. né? A gente atende a Integral Médica, a gente atende a Redditor, Bradesco, Itaú, Academia Bodytech. A Bodytech, a gente Sim. atende aí, mais de 100 grandes empresas Olha durante isso, o ano, né? cara, muito Bem bom. legal, bem legal. Mas nesse evento está sendo atendimento só drink ou trabalho de buffet também? Não, só drink. Só drink. Só drink, bar, cooperação de Sim. drink Ótimo. e tal. E eu acredito que dentro da parte pessoal, né, eu quero me tornar pai de novo. Então os amigos mais próximos já sabem disso. Já sou pai do Marcelinho, quero ser pai de uma menininha ou de um menininho. Eu gosto muito de viajar, então eu tenho escrito alguns objetivos meus. Eu escrevi há 5 anos atrás que eu queria conhecer 20 países nos próximos 10 anos. E eu acho que eu consegui conhecer uns 13 já, então gosto de explorar ali novas culturas, tal. Não, a viagem Adoro- pro Japão foi ótima. Eu não costumo olhar stories, né, nada. Aham. Mas aí eu falei, pessoal, tô te seguindo aqui pra ver. Foi muito legal, né? Muita coisa Nossa, boa lá muito no legal. Japão, Acho cara. que você aprende muito, né? A cultura deles é uma Sim. cultura muito rica. A educação, a limpeza, a forma como eles lidam, assim, no dia a dia e tal. Pra mim Sim. foi muito válido, porque não é só a viagem de conhecer os lugares e nos pontos turísticos, não. Acho que o lance da cultura, né? Você tentar mergulhar na cultura. Eu isso sou é fanático muito legal, da cultura assim, japonesa, assim. A cultura japonesa, de todos os lugares que eu já fui, assim, é a nossa cultura mais rica, sem dúvidas, assim. Já viajei pra alguns lugares, O ano mas passado foi esse ano, vocês foram pra China, que no ano vocês passado a foram gente pra foi pra Dubai. China. Também Dubai a foi mais pra trabalho, passeio, foi a China trabalho, foi- né? China foi trabalho e tal. Tá. Então, acho que é isso. Eu tenho um objetivo ali familiar mesmo. E nos festivais, eu gosto muito de música eletrônica, de show tal, tudo que é tipo de show. Eu adoro, assim. Ser um super paizão. Acho que eu tô conseguindo ir bem nessa função. E viajar, cara. Que viajar eu acho que é um dinheiro extremamente É um Bem investimento. bem gasto. É. Eu acho um puta investimento, assim, eu poder viajar e tal. Nos últimos anos também, eu acho que pós-pandemia, eu priorizo muito, assim, o meu trabalho. É a prioridade quase máxima, assim, o trabalho. Mas também eu acho que eu consegui entender que, eu preciso curtir minha vida também, eu preciso curtir o meu filho, a minha esposa, viajar e tal, porque a vida passa, né, velho? E tipo, Sim. a gente não sabe nem quando a gente vai estar mais aqui e tal. É. Sim. Então, eu acho que nos últimos anos também, eu acho que antes eu era muito fissurado em trabalho. Eu acho que ainda sou, dou grande importância, mas eu me importo hoje muito com esse lado humano da parada também. Essa porque... semana acho que eu vi vocês, não sei se foi você, foi o deles que postou o Deninho e o Marcelinho fui brincando. eu, em casa. O Deninho dormiu lá em casa na Bonitinhos. terça-feira. Aham. Maravilhoso. Mó Então, gostoso. isso pra mim É, né? É muito foda, bom, assim. né? Quando a gente vai olhar essas coisas que importam. Agora o Denis, me conta, Denis. Bom, da empresa Web Bar, a gente tem um plano traçado muito claro que é intensificar a importação. A gente já importa da China, fomos lá em outubro do ano passado para poder captar novos fornecedores. Então, o nosso objetivo como estratégia de empresa é intensificar a importação para trazer produtos novos e com valor extremamente competitivo para o Brasil. Então, tudo que tiver ligado à parte operacional de bar, seja dosador, coqueteleira, todas as ferramentas ali para um barman ou para quem só curte drinks em casa, a gente quer ter um portfólio mais amplo do que tem hoje e com Bacana. preços competitivos. Então, esse é o nosso objetivo, intensificar a importação. Falando na parte pessoal, eu quero conseguir agora, nesse momento da vida, aproveitar um pouco mais com os meus filhos.
porque eu tive eles muito novo e eu tava no período de maior crescimento da empresa. Então a dedicação que eu conseguia dar pra eles em horas era muito menor do que eu consigo hoje. Então eu tenho aproveitado muito mais tempo com eles. Então eu levo meu filho pro futebol e fico junto lá com ele. E vou nos campeonatos de futebol. A minha filha gosta de fazer os vídeos e aí eu faço ela participar de vídeos às vezes que tem da empresa e estou junto com ela nos vídeos que ela gosta de fazer, compro as coisas de maquiagem que ela pede pra fazer os TikTokers dela e tudo mais. Então eu acho que isso, pro meu momento de vida, é algo que eu não curti tanto quanto o Elvis na fase do Marcelinho pequenininho. Mas agora de grande, pô, é um novo ciclo e é o que eu tenho ali como meta pra poder conseguir aproveitar com eles. E dentro de uma parte pessoal, eu tô gostando um pouco de adrenalina, de sentir medo, né? Então eu saltei de paraquedas. Nossa! Eu pulei de rope jump. E aí eu tô com asa delta e mais uns outros 3 negócios ali que... Saltar de paraquedas, esse é um que tá ali no meu eu fico caderninho. Ele. Não, calma. Pra que isso, Pra né? que Pra quê? isso? Tem 3 Cara, é um medo diferente. Imagino. Diferente. E eu tô pra te dizer que bungee jump, que é o rope jump na verdade, que é bem parecido, dá mais medo do que o paraquedas. Muito mais Já medo. ouvi falar. Já. Porque você consegue ver o chão, cara, Ai, é meio que sinistro. loucura. E aí eu tô Segura gostando ele, desse Elvis, tipo não de deixa esporte de não. adrenalina. Cara, não sei, parece que depois que você vai a primeira vez, você fica meio viciado nesse tipo de Deus medo. me livre. Então, tô nessa, E tem você uma lista continua aí pra seguir. influenciando o Gente. Denis Júnior a ser flamenguista. Eu vejo... Na verdade, ele que me influencia. Cara, por incrível que pareça, eu sempre assisti jogo e gostei, mas assim, eu fui um flamenguista contido, até porque a minha geração não viu o Flamengo ganhar muita Sim. coisa, né? Mas, cara, ele é viciado, fissurado em jogo e, assim, eu influenciei pouco. Hoje, eu acho que ele me influencia mais do que eu. Que vai ter um totalmente jogo, ele me inverso. avisa antes, me manda as reportagens e Meu tal. Deus, que bonitinho. Ele é fãzaço de futebol, mas eu gosto muito, ele foi no estádio comigo e... Você é doido. Ai, Experiência gente. maravilhosa. Gente, adorei conversar com vocês. Eu acho que eu contei um pouquinho pra vocês o porquê desse podcast. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora e muitas pessoas me inspiraram na minha história, na minha caminhada. E eu acho muito legal quando tem pessoas assim, igual vocês, que eu sempre falei, cara, a história de vocês é muito bonita. Como vocês disseram, vieram de família humilde, vocês tiveram muita força de vontade, né? Vocês poderiam ter desistido no primeiro problema que vocês acharam ali. E foram vários, né? Para que vocês contaram. E vocês foram lá caminhando, vocês dois juntos, que eu acho muito bonito quando tem, né, dois irmãos, assim. A gente sempre fala com as crianças lá em casa, né? Meu, vocês têm que ser amigos, porque quando você tem os irmãos amigos, você nunca tá sozinho, né? Então, com certeza, quando você precisou, o deles estava lá e vice-versa. Então, isso é muito legal. E aí, por isso que eu chamei vocês aqui para contar a história de vocês. Eu acredito muito que tá inspirando muitas pessoas que tá vendo aí a história de vocês, com certeza. E eu gostaria muito que vocês dois, cada um de vocês, deixassem uma mensagem mesmo para as pessoas. O que vocês poderiam falar sobre quem está querendo, às vezes está lá sem objetivo, ou então pensando, meu, parece que nada dá certo. Queria que vocês deixassem uma mensagem para essas pessoas. Boa. Embolou aqui. E aí, quem começa? Eu sempre começo. Vou Começa começar, então, tu. Eu acho que a gente falou de várias coisas e tal, mas um negócio que pega pra mim e faz muito sentido com tudo que a gente conversou, que é o lance da disciplina. E eu acho que a disciplina é algo fundamental pra quem quer se tornar empresário ou pra quem já é. Porque eu acho que você vai passar por várias dificuldades, né? A vida de empreendedor, hoje mesmo eu estava conversando numa reunião de tarde, puta, é muita coisa, né, cara? É gestão de pessoas, é o marketing, você precisa vender, você precisa pagar a conta, é o boleto. É uma série de fatores, desde o começo da empresa, né? Quando você está sozinho, você não tem quem você compartilhar. E a disciplina do empresário, eu acho que é a coisa mais importante do que tem. E eu acho que é o que faz com que várias empresas que poderiam dar certo não dá. A gente vê todo dia abrindo um negócio na esquina, abrindo uma padaria, abrindo um salão e tá fechando. E fecha, eu acho que muitas vezes é por esse lance da maturidade, porque o negócio ele tem um certo tempo para dar certo, né? É como, por exemplo, a atividade física, né? Você não vai começar um dia correndo a maratona. Justamente. Você vai correr, né? Seu 1 quilômetro, vai correr 2, vai treinar no jiu-jitsu lá. Eu treinando quando eu comecei, tem que ter muita disciplina pra aquilo lá. Porque você apanha pra caramba quando você entra. Imagino. E eu apanhava do Denis, eu apanhava do cara, apanhava do outro e tal. E se você não tiver disciplina, você vai largar. Porque, cara, ninguém quer ficar apanhando só. Persistência, resiliência. A resiliência, a persistência e tal. Então, eu acho que na empresa não é diferente. Na empresa, você tem que ter muita disciplina para que você continue galgando ali, né? E se, sei lá, quem estiver assistindo aqui, acho que estiver no começo, ou estiver no meio, ou estiver no momento de dificuldade,
Eu acho que a única coisa que vai fazer ele continuar é ele disciplinado ali, sabendo que É o um negócio processo, pode dar certo, né? Sim. Tem grande chance. Desde que ele faça o que tem que ser feito. Porque eu acho que hoje em dia, com essa era digital, né? Que a gente, sei lá, você compra um negócio no Mercado Livre, já entrega no mesmo dia. Você assiste um vídeo aqui, é rápido. Você não quer nem assistir o filme, você quer assistir a série porque, é aquela menor. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas também fiquem muito ansiosas ali pro negócio já dar certo, cara. E não dá. Imediatistas ali, né? A gente Não é começou assim, a Pepper né? em 2008, em junho de 2008 foi o primeiro evento, e em agosto de 2010 foi quando a gente teve certeza que o negócio ia prosperar. A gente passou 2 anos ali pelejando, né? Então, a minha mensagem era essa, tem Disciplina, que ter sua essa palavra, calma, né? filho. Eu acho que disciplina é um dos segredos ali do sucesso, né? Sim. É isso, eu acho que... Pô, o cara deu E uma aí? palestra. Nossa, você viu? Era uma Sobrou frase de impacto, meu irmão. Porra. O Elvis é igual eu, a gente fala muito. Eu tenho um ponto de vista, assim, bem claro na minha cabeça. Eu vejo que várias pessoas têm vontade de empreender, querem começar um negócio, têm ótimas ideias e ficam com aquilo na cabeça tal. Só que, puta, precisa dar aquele primeiro passo, aquele start, ter a coragem pra fazer. Eu tenho até uma frase tatuada no meu braço que eu gosto muito, por isso eu até tatuei ela, né? Tá escrito, né? Não espere o futuro mudar sua vida, porque o futuro Ótimo. será a consequência do presente. Então, assim, Sim. cara, o futuro é agora. Pô, eu quero fazer um negócio, tem que fazer. É importante planejar, é importante ter o processo, só que às vezes, cara, precisa trocar o pneu do que carro com ele começar. andando. Porque imagina se a gente fosse esperar ter o cenário ideal pra abrir a Pepper. Pô, a gente vai ter o cenário ideal pra web bar, vai ter que ter o site, a estrutura, vai ter que ter 300 mil clientes. Cara, nunca vai acontecer. Nunca. Então, assim, você vai ter que fazer e dar errado e volta. No mundo das empresas aí, das startups, a gente foi jurado de startup por um bom tempo através do Sebrae, eles chamam lá de MVP, que é o produto mínimo viável. O que eu preciso para esse negócio sair do papel, pelo menos? Pô, agora que ele tá rodando, vamos ver. Agora o que eu preciso para melhorar? E buscando a melhoria contínua. Mas você só melhora alguma coisa se ela já existe, se ela tá rodando. E eu vejo que tem muita gente boa que não dá o primeiro passo. E aí, depois de 10 anos para dar o primeiro passo, já era. Já Aí perdeu o time, né? Então, acho que o meu recado é esse. Então, Bom, meninos, muito obrigada. Agradeço muito pela mensagem que vocês mandou. Assim, com certeza vocês vão impactar muitas pessoas com a mensagem de vocês. Queria agradecer muito. Tá acabando o nosso podcast. Queria agradecer os meninos. Queria agradecer todo mundo que tá nos vendo aqui. Vai ficar depois as redes sociais deles, das empresas deles lá, para vocês seguirem também. Se tiver pergunta, se quiser perguntar alguma coisa, vocês respondem, né? Eles são muito gente boa, vocês vão ver. Eles são muito gente boa mesmo. Então é isso, tá acabando. Agradeço muito nossa patrocinadora, que é a K Moda Fitness. Vocês vão ver que tem o cupomzinho de desconto, que é NutriFit, que vai vocês ficar ali podem na comprar. descrição, né, do Isso vídeo, mesmo. No YouTube, no Spotify. Provem as roupas delas, são maravilhosas, uma qualidade